Salve, salve, rapaziada, como é que tamo? Tudo 100%? Tamo em mais um episódio aqui do Carsone Brothers. Eu tô aqui com o meu maninho, Rafael. E aí, irmão, tudo certo? Tudo certo? E aí, mano, fala pra gente quem que a gente vai entrevistar hoje, meu querido. Cara, hoje é uma satisfação enorme esse nosso convidado. Eu já tive o prazer de ter alguns treinamentos com ele enquanto eu era auditor, já conheço faz um bom tempo, acompanho o trabalho faz um bom tempo. É um papo cabeça, inteligente, eu acho que tem muito a agregar pra gente, pra quem tá nos assistindo. Hoje nós vamos falar com o magnífico Renato Ribeiro. Fala, Tamo gente! junto. Seja Muito bom, bem-vindo. muito bom. Obrigado, gente. Muito bom estar aqui com vocês, cara. Imagina, prazer é nosso. Obrigado por aceitar o convite, Renato. É uma honra, um prazer estar com você aqui hoje pra esse bate-papo. Que show de bola, cara. Vim de São Paulo especialmente pra gente bater esse isso papo aí, aqui, pô. cara. Muito obrigado a vocês pelo convite. Mas então vamos lá. Renato, a galera que tá nos assistindo quer saber quem que é o Renato Ribeiro. Defina pra gente quem que é o Renato Ribeiro. Puxa vida, é um podcast ou uma terapia, né? É isso aí. Cara, eu sou um agente transformador. Eu descobri muito novo que eu tinha uma capacidade de utilizar a arte para transformar a vida das pessoas. Então eu imitava os professores, eu imitava os alunos, eu tinha essa habilidade, não a de imitação, mas eu tinha a habilidade do bom humor. Bom humor não é piada, bom humor é equilíbrio. Isso está baseado na teoria dos temperamentos de Hipócrates, que ele diz que nós temos 4 fluidos no corpo, a bile negra, a bile amarela, o fleuma e o sangue, e que o desequilíbrio desses fluidos causariam as doenças ou os problemas de relacionamento. Então eu tenho a habilidade de trazer equilíbrio no desequilíbrio, de trazer luz no caos. Eu descobri isso É bonito, hein, na Renato? escola. Nossa, nem eu sabia que ia falar tão bonito. Tá gravando, né? Vamos lançar um livro. E eu descobri isso muito jovem, com 14, 15 anos, eu já sabia que tinha essa habilidade. Quando eu tinha 16 anos, eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando na porta da minha casa, aí eu falei, o que tá acontecendo? E aí minha mãe falou, teu pai tá entrando num momento de finitude, ele vai morrer. E aquilo foi um baque pra mim, porque eu sempre fui um cara muito bem-humorado, muito bem equilibrado, e isso me desequilibrou. Quando eu me deparei com a situação que meu pai ia morrer. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu subi, entrei no quarto e eu comecei, a partir daquele momento eu comecei a fugir da situação. Então eu fugia das situações, eu não queria encarar aquilo de frente. Então eu tenho 2 irmãos, a Gisele mais nova e o Ricardo mais velho. Certo. E eles minha mãe chamava, Renato, vem ajudar, Ricardo, vem ajudar, Gisele, vem ajudar. E eu não conseguia ir. Por quê? Não é porque eu não amava meu pai, é porque eu não sabia lidar com a situação. Correto. E assim eu me descobri. Então, quem é o Renato? O Renato é esse cara que entende o caos, que entende o problema e tem um ponto de vista diferente. A partir dessa doença do meu pai, da morte dele, eu entendi que a vida, ela acaba, mas os relacionamentos não. Então eu precisava resolver o problema de relacionamento com meu pai. Eu resolvi esse problema de relacionamento e a vida me fez um convite para ir para dentro dos hospitais. Eu já trabalhava como palhaço, né, quando eu tinha 16 anos, fazia festa infantil e antigamente, alguns anos atrás, né, era muito bacana a festa infantil com um palhaço, né, o palhaço ali para animar e tal. E aí eu fui para fazer esse trabalho como palhaço dentro do Hospital das Clínicas em São Paulo. Então, quando eu cheguei ali no Hospital das Clínicas, eu vi que as pessoas tinham o mesmo problema que eu. Elas não sabiam lidar com esse problema de finitude. Entendi. E aí que eu me descobri como artista, né? Que a minha arte não precisava necessariamente estar num palco, mas e sim em uma ambiência. E aí eu me descobri como pessoa. Então, quem é o Renato? Cara, um pano de fundo, né? Mas o Renato é esse agente transformador, é essa pessoa que tem um novo ponto de vista diante dos problemas. E você como que era o seu nome de palhaço? Pororoca. 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 Puxa, Pororoca. É Faz sempre assim, muitos né? anos, né? É. Muitos anos. A vida do palhaço, né? A história do palhaço, cara, é incrível. É incrível, porque eu não sei se vocês sabem, você conhece a história do palhaço ou não? Né? O palhaço aconteceu assim: existiam nos reinos, existiam os olheiros do rei. E esses olheiros do rei iam pra rua pra buscar artistas pra levar pra dentro do reino. E aí um desses olheiros foi e viu um personagem chamado Bufão, que era um personagem que imitava as pessoas, que imitava o rei, que imitava a rainha. E ele brincava com aquilo. Os olheiros levaram esse personagem pra dentro do reino. E ele tinha um papel muito importante, que era o famoso bobo da corte.
Sim, O que fazia o bobo da corte? O bobo da corte, ele dava um ponto de vista diferente pro rei. Então, por exemplo, se o rei falasse assim, eu quero pintar o meu castelo de amarelo. Aí todo mundo falava, claro, sim, bem o que Ninguém acontece contrariava o rei, Ninguém né? contrariava. E esse bobo da corte, ele tinha a habilidade de fazer o rei pensar. Então ele falava, ficará lindo, parecerá uma grande gemada se olhar de longe. E aí o rei, pô, peraí, ele Tá legal ria... o palácio, né? Pois é. Ele Você ria viu? daquilo, Viu né? um narizinho vermelho nele. Ele ria daquilo e fazia o rei pensar. Esse é o papel do bobo da corte. Com a Revolução Industrial, esse personagem volta pra rua, com o final de alguns reinos, ele volta pra rua e o que acontece? Vem um movimento chamado circo e gesta esse personagem, que era o bufão, bobo da corte, se torna o palhaço. Que é a carta do baralho, que é o Coringa. Correto. É o bobo da corte. Então, às vezes essa carta, ela não chega pra ganhar o jogo, mas ela chega pra mudar o ponto de vista. E é esse personagem que eu uso dentro das casas de pacientes em fase terminal atualmente. Então, essa empresa já tem 17 anos que nós temos uma empresa chamada Pacientes, que a gente chega exatamente com essa carta. Às vezes não dá pra resolver a morte daquela pessoa, como a do meu pai também não dava. Sim. Mas um novo ponto de vista faz a pessoa pensar. Então, essa história do palhaço, ela sempre mexe muito comigo. Porque o palhaço não é só o cara de nariz vermelho. O palhaço é o cara que traz um novo ponto de vista. Né? Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido da etimologia da palavra, do palhaço, tem muita coisa que carrega esse personagem. É um novo ponto de vista. E é exatamente o que a gente precisa na vida hoje, né? Cara, é sensacional. Um novo ponto de vista. Você falando aqui e eu imaginando todas as situações, porque nós passamos por isso há pouco tempo, que meu pai veio a falecer, né? Puxa. Faz um ano e pouquinho, em outubro, Outubro de 2021. faz 2 anos. E é muito complicado, sabe? Foi bem repentino, Foi né? muito repentino, muito rápido. E você falando de finitude, como as pessoas lidam com isso, que você se isolou, teve alguns problemas, enfim. Isso aconteceu um pouco comigo. E para ser bem sincero para você, ainda acontece bastante. Eu era muito ligado com o meu pai. O Rafael sabe disso, era muito ligado mesmo. Meu pai era tudo. Era o amigo, era o parceiro, era o cara que eu me escorava quando eu tava com dificuldade, sempre tinha uma palavra. E, tipo, um pouquinho antes dele falecer, questão de 8 meses, eu tive outro problema, né? Eu fui diagnosticado com um transtorno bipolar e tinha me separado da minha mulher, tava em outro relacionamento e tava uma loucura a minha vida, sabe? E ele acabou vindo a falecer. Uau. E isso me deixa mal até hoje, sabe? Às vezes eu penso, porra, por que ele saiu? Por que ele foi embora? Por que acabou? E o que eu faço? Pô, eu sou o mais velho da família, né? Então tem meu irmão, minha mãe, a Sara, tem minha namorada. Hoje eu tenho uma filha de 17 anos. E eu fico, putz, e ele era o protetor. E agora tem que ser eu. Então eu me pego várias vezes chorando, pensando e sem saber para onde ir. E ouvindo você falar da questão da perspectiva diferente, é onde é lógico que precisa ser feito um trabalho, mas qual é a mensagem relacionada à finitude que você pode passar para uma pessoa, assim, rapidamente? Aham. O que a gente Falando pode tão rápido, a fazer? gente tem tempo também, né? Assim, que eu digo que isso mas é uma história para Mas se conversar o dia interessante, Pra inteiro. uma vida inteira. O que pode ser feito, Renato, pra gente amenizar isso e seguir em frente, sabe? Eu vou ganhar uma consultoria grátis aqui hoje. cara, hein? eu espero- E a consultoria, meu filho. eu espero que te ajude. A morte, ela não é o fim. A morte, ela é um recomeço. E esse processo entre esta morte, né, este final de vida e o recomeço que você precisa ter com isso, é uma fase que as pessoas chamam de luto, Correto. né? É uma fase onde você precisa entender o que aconteceu. E cada um leva um tempo. Dizem que mais de um ano se torna patológico. Aham. Mas um ano é um momento, é um tempo adequado para a morte.
pra te falar a respeito do que aconteceu contigo, né? E de repente quem tá ouvindo ou quem tá assistindo, eu quero contar uma história, né? Eu sou um apaixonado Perfeito. por storytelling e eu acho que as histórias, elas tiram de nós o direito de fracassar. As histórias, né? O que o tempo dilui, a história condensa. Então presta atenção nessa história porque ela vai te ajudar a entender a morte do teu pai. O que acontece? Existe uma tribo nos Estados Unidos, essa história é real, tá? Que quando o mestre dessa tribo, ele vai encerrar os trabalhos dele, ou seja, ele vai morrer, ele precisa ensinar a arte dele pro mais novo, né? Ele precisa continuar o legado dele. Não a herança. Herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. Então ele precisa deixar em alguém. Certo. E aí ele pega a melhor obra dele, que tá lá guardada, ele vem, coloca essa obra aqui, enquanto o mais novo começa a mexer no barro para fazer a dele. E ele vai ensinar a fazer a dele. Quando a dele estiver começando a ser feita, esse maior quebra o vaso. Quando ele quebra o vaso, esse vaso se transforma em vários caquinhos. E aí esse mais velho tem que pegar esses cacos e colocar na obra do mais novo. E essa obra do mais novo vai ser construída com aqueles cacos. Ninguém sabe que tá ali. Mas dentro desse vaso do mais novo, ali tem pedaços, histórias, encorajamento, medos, frustrações, vitórias do mais velho. O que aconteceu contigo? No teu falar você falou isso. O que meu pai fazia, agora eu tenho que fazer. Por quê? Porque o vaso do teu pai se quebrou. E não dá pra entender. Mas por quê? Eu tinha tanta coisa pra falar pra ele. Eu queria conviver mais com ele. Ele precisava estar junto. Agora ele tá junto. Mas no teu coração. Que ia de moto, sei lá, ou eu ia de bicicleta, né? Mas tem gente que nesse trajeto pro trabalho aprende muita coisa. Claro. Que agora, o que aconteceu? Você não tem mais tempo. Você entra de uma reunião, sai de uma reunião, vai pra outra, pra outra. Chega no final do dia, você tá acabado de ficar na frente da tela de um computador. Tem gente que lida bem, tem gente que lida mal. Eu não acredito nessa questão de trabalho home office. Eu acho muito perigoso, mas é ponto de vista. Porque você entra e sai de reunião, você não tem mais aquele momento de tomar aquele cafezinho. Fala, cara, pô, vou tomar um café. Entendeu? Vou parar um pouquinho. Você não tem mais. Ou depois do almoço, né? Vamos ali naquela cafeteria tomar aquele cafezinho. Poxa. Bater bater um papo, descontrair um pouquinho. Hoje é sexta, vamos fazer 1h30 de almoço. Esse podcast aqui, sei lá, a gente poderia estar conectado. Isso. Entendeu? Não é a mesma coisa, né? Qual seria a diferença? Não é a Entendeu? mesma coisa. Pô, sair de manhã de São Paulo, vim pra cá, entendeu? Depois vou ficar no hotel. Cara, cada momento vai construindo relações, vai construindo experiências. Então, eu acho que tem que se tomar muito cuidado. Tem gente que sabe lidar bem. Entendeu? O cara trabalha, depois o cara sai, o cara vai pra uma academia. Agora, o problema não é a pessoa que quer ficar só dentro do quarto. Mas acho que é a minoria. Eu acho que é a minoria. Cara, é perigoso. Bem, na farmácia, na volta às aulas pós-pandemia, o que nós vendemos de calmante natural, passiflora, maracujina e remédio para ansiedade, para adolescente. Eu queria estar 24 horas na escola, não estudando, porque eu era meio preguiçoso. Porque todo mundo que eu gostava estava lá. É isso aí. Né? Voltou às aulas presenciais. A criança, 2 anos, dentro de uma sala, assistindo aula no computador. Meu Deus, ansiedade, mãe, eu não tô bem, minha pressão. Cara, com adolescente, entendeu? Olha o perigo. E é o que a gente vê hoje em dia, né? Nós tivemos uma entrevista com a Márcia aqui, Márcia Tozinha, idealizadora da Neurocompatível, e a gente conversou um pouquinho, eu falei pra ela justamente isso, sabe? Não exatamente isso, mas mais ou menos assim. Cara, antigamente, bola na rua, brincar de pique-esconde quando anoitecia. Era muito bom. Porra, era uma delícia. né? Era Você muito entendeu? bom. Se sujar, se ralar, bater a cabeça, tomar uns tapas de um colega na rua. Você não tava nem aí, no outro dia todo mundo em paz. E a gente vê uma geração, me parece, mais saudável psicologicamente. Porque você pega... A nossa, né? A nossa geração. Ah, tá. Você pega a geração de hoje, que é muito esse negócio, que nem essas crianças
Pandemia, então, computador, sala de aula, celular, Né? o dia inteiro conectado. Não sai brincar, não sai tomar um sol, não sai levar uma surra, tomar uns tapas na orelha, porque isso faz Não parte sai do levar uma processo, surra. sabe? É. Se ralar, se machucar. Nós temos farmácia, então eu posso garantir, e eu tô dentro de uma farmácia desde os 12 anos de idade, que é impressionante como vai acontecendo, Renato, de 3 anos pra cá, o índice de medicamento controlado, ansiolíticos, remédio para depressão, para um monte de coisas que criança de 8 a 13, 14 anos estão tomando, Nossa, é um muito. absurdo. Isso aí. É um absurdo. Daí você fala a questão de viver, de deixar viver essas coisas, uma preocupação com tudo, sabe? A mãe cuida da criança hoje, às vezes porque não tem tempo, então é muito mais fácil você dar um celular para a criança ficar ali para você resolver teu problema do que deixar ela se quebrar, se bater, se sujar, esse tipo de coisa. E como que tá hoje lidar com isso? Porque ao mesmo tempo que se tem crianças desse tipo, existem jovens de 18, 19 anos, 20, 30, 40, 50, que estão desse tipo também. Houve um aumento muito grande de pessoas que estão com ansiedade, que tem depressão, essas coisas. Como você lida com isso no como trabalho, viver sabe? intensamente. Você tem a Love My Job, né? Aham. Você tem esse tipo de caso você percebe esse tipo de caso com pessoas que você atende? A liderança que tem já mais de 40 anos, Aham. a maior dificuldade dessa liderança é entender o comportamento dos mais novos. Dos mais novos. Por quê? Lembra que eu te falei que a morte, ela encerra um ciclo e começa outro. Correto. Então, a nossa maneira de viver quando a gente era criança, essa maneira muitas crianças não vão ter dentro de condomínio, entendeu? Ou mesmo dentro de um clube. É outra realidade, é outra energia. Aham. Eles não terão a mesma oportunidade que a gente. De se quebrar, de se ralar, de um carrinho de rolemã, entendeu? Eu lembro que com 14 anos eu tava na rua. 13 anos eu ia jogar bola. É, gente, literalmente na rua, Sim. né? Literalmente. Eu olho a minha filha vai fazer 12 anos agora. Eu tô morrendo de medo de deixar ela na rua. Mas você deixa ela na rua? Não tem Não, como. eu digo assim, não. Né? Então, não tem como. se ela tiver, assim, ó, ela vai pegar um ônibus. Não vai. Porque eu É. trabalho que nem um cavalo pra com 18 anos, se Deus quiser dar um carro. Mas, assim, mas será que ela quer um carro? É. Entende? Então, a gente tá exatamente no olho do furacão. Onde os mais novos não veem, não enxergam os problemas que a gente enxerga. Aham. Ela não tá pensando nisso. Entende? Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é quando você olha para o futuro, você quer pegar uma resposta lá que não cabe hoje. Entendeu? Então, Entendi. a ansiedade eu quero... Ah, não, mas e se eu fizer isso? Mas e se eu fizer isso? Mas e se? E se? Espera chegar, Eu lembro né? no Sebrae, eu fiz um Empretec lá e eu lembro Aham. do professor dizendo assim, o Mauro falando assim, se você plantar uma semente de si, nasce uma árvore de quase nada. Só que quem vive na ansiedade, vive nessa ânsia de querer buscar no futuro uma resposta que não cabe hoje. Diferente da depressão, da tristeza, que é relacionada ao passado, que eu não fiz. Entendeu? Ah, se eu tivesse feito. Então, aí isso me deprime, isso me deixa depressivo. Agora, a ansiedade é eu querer buscar no futuro uma resposta que não cabe hoje. Então, os jovens, eles às vezes querem buscar uma resposta, eles não encontram e eles lidam bem com isso. Já os mais velhos, e se eu ficar desempregado? Mas e se não der certo? Mas e se eu investir errado? E se não ficar, né? E se- Eles não pensam assim, né? E eu paro de viver o agora. É como um Aham. pêndulo, né? Você vai o pêndulo lá na frente e fala assim, e se eu fizesse? Mas se eu tivesse feito, hein? Mas e se eu investir nisso agora? Ah, mas se eu tivesse já investido, já tinha resultado. Bom, quando esse pêndulo para no presente, é que você começa a sentir. E o grande problema, tanto de quem está doente, como de quem está saudável hoje em dia, é como ele lida com o agora. Como vocês que estão aqui, que estão assistindo, como a gente lida com o agora? Qual é este poder do agora? De sentir agora?
Tanto é que a pandemia fez isso com a gente. A pandemia fez a gente parar. É. E aí, quando parou, ninguém sabia o que fazer. Pois é. Parou, juntou todo mundo dentro de casa, Isso. né? Aí, quem são? Eu Meu Deus. lembro de chegar em casa e falar, quem são essas crianças aqui? Eu tenho filho. São seus filhos aqui. E você quem é? Não, eu sou sua esposa. Entendeu? Então, fez a gente parar. E quando a gente parou, a gente olhou e falou assim, cara, o que eu tô fazendo? Maior índice de divórcio É. foi durante a pandemia. Aham. Porque se você eu convivo com você, não Meu sei. Deus, você é detestável. Como eu sou casado com você? Né? Jesus, que mulher chata. Você tem que ver, né? Você tem que ver o que você tem. Você tem que... E às vezes a gente evita ver o que a gente tem. Sim. Entendeu? Por quê? Porque a É gente verdade. carrega muita coisa do passado e fica querendo catar as coisas do futuro. Tem uma frase de Hipócrates que diz assim: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Entende? Antes de você curar alguém, você precisa perguntar: tá disposto a desistir do que te faz adoecer? E esse fazer adoecer pode ser buscar no futuro ou buscar no passado. Porque se você vive o agora, não tem como você não viver de maneira extraordinária. Faz sentido? É Olha, comer. verdade. Às vezes você come, nem vê o que comeu. Nem vê nem o que que- bebeu. Nem que você viva uma vida de merda. Vamos falar simples, eu tentei pensar num jeito, né? mais robuscado, mas nem que clássico você de você. viva uma vida de merda. Já parou pra pensar nisso? Não sei, tô. Sim, ó, não é uma questão só de grana, né? Tem gente que é pobre, que não tem dinheiro e vive uma vida extraordinária. Eu já vi nesse trabalho de 17 anos acompanhando pacientes terminais, eu já vi gente rica morrer de maneira pobre. Né? Eu já vi gente pobre morrer de maneira rica. Entende? Já vi gente rica morrer de maneira rica, já vi gente pobre morrer de maneira pobre também. Sim, Aham. aham. Entende? Porque quando você percebe e se dá conta da finitude, quando você fala assim, cara, pode acontecer. Entendeu? Eu posso morrer se eu morrer. Eu tava hoje, né? Eu tava aqui no shopping uma hora e eu entrei aqui no aplicativo lá da minha casa. E comecei a ver meu filho brincar aqui. Aham. Né? Eu comecei a ver ele brincar. E ele tava, cara, quer ver? Eu não sei como ele vai estar agora. Mas ele tava... Ah, não, eles já foram dormir. Mas ele tava assim, na frente da televisão e ali... Aí eu fiquei pensando, cara, já pensou se morrer por isso? Você ficar olhando e não poder interagir? Meu E Deus. arrependido de falar, cara, eu podia ter brincado com ele, eu podia ter ficado com ele. Você tá maluco, é? Olha as telas novamente, né? Quantas Aham. vezes a gente chega em casa, pega o celular e gruda na tela do celular, e aí teu filho chega e fala, o que você quer fazer? Quero brincar. Porque parece que dormiram na escola a tarde inteira, né? Quero brincar. E você, não, agora não. Tô Aí você- cansado. Papai tá cansado. Aí você senta, pega o celular Fica 1h30 no celular. e vai ver, Olhando a, o vida, Vendo TikTok. nada. e vai ver a vida das outras pessoas pra pensar, um dia se eu tiver isso, Aham. um dia se eu viajar, puxa, mas isso aqui eu já fui. Isso aqui eu tô legal. E não vive o agora. Não percebe o agora. Eu vou falar pra vocês, eu tenho um encargo muito grande em despertar as pessoas. Ele fala: eu não sou a favor da estrutura Eu não social que a gente vive. Que é no caso assim. Daí ele deu um exemplo. Ele falou: eu nunca tive empregada doméstica e não tenho empregada doméstica porque eu acho que ela não teve as condições sociais necessárias para ser alguém melhor na vida. E se eu tiver uma empregada doméstica, eu tô compactuando com essa estrutura desigual que existe aqui, né? Então quando eu quero limpar minha casa, eu limpo minha casa, senão eu deixo suja e pronto, acabou. E eu não tenho empregada doméstica. Daí eu fiquei pensando naquilo. Daí ele continuou. Ele falou, porque se eu quiser cozinhar, eu cozinho, mas se eu tô com fome e não quero cozinhar, eu vou na lanchonete e compro uma coxinha e como. Daí me veio a seguinte questão. Eu não sei se é a favor ou não do que ele pensa, mas aí que eu chego na questão que algumas coisas da hipocrisia. Eu falei, porra, mas é um pau no cu mesmo esse cara. Ele fala que não tem uma empregada doméstica
Você entendeu? Porque ele não é a favor da estrutura social. Ah, mas com certeza a cozinheira que tá lá no 80 graus do óleo fritando a coxinha, que ele vai comer na lanchonete, também não queria estar lá. Aí me lembrei de algumas situações que eu comentei pro Rafael. Nós tivemos empregada doméstica depois de uma certa época das nossas vidas, sempre. E todas as mulheres que trabalharam, nós nem consideramos empregadas domésticas, mas a todas as mulheres que trabalharam com a gente na limpeza da casa, essas coisas, casa, carro, alimentava a família delas dali. Muitas vezes, até tem um caso que nós demos risada, uma das últimas que trabalhou com a gente, a Sandra, aquele abraço, chegar a emprestar dinheiro para nós em algumas situações complicadas que a gente tinha. Tipo, o pessoal que trabalha com a gente, desde a empregada doméstica, ou da babá que trabalhou com o meu irmão, cuidando da filha dele agora, elas almoçam na nossa mesa, na Junto hora com a que a gente gente. almoça. Eles tomam café com a gente. Eles ficam no mesmo ambiente que a gente. Daí me vem a questão a pergunta em si. Existe uma hipocrisia social muito grande hoje. Não é questão de política, nós vivemos um inferno esses últimos tempos com isso, né? Lula, Bolsonaro, Minion, ladrão, essa loucura. Mas a gente vê muitas pessoas que pregam isso na internet hoje. E muita gente consome esse conteúdo e acha isso correto. E é onde que eu fico pensando, falo, porra, se todo mundo que ouviu esse cara falasse, pô, a partir de hoje, eu vou ter uma empregada doméstica. Eu tenho que limpar minha casa. Correto? Correto. Faz o que com elas? Faz o que com elas? Você entendeu? A mesma situação que eu vejo, às vezes, Renato, a pessoa falar, e eu me pego, tipo, cara, você tem que fazer, você tem que viver o momento. Eu sei que eu tenho que viver o momento. É onde que eu chego. Tá, mas como que vira essa chave? Porra, eu brigo com a minha mulher. Eu trabalho num emprego de merda. Ah, então larga esse emprego de merda. Eu vejo alguns... Toma uma fechada no trânsito. Você toma uma fechada no trânsito. Mas caralho, eu tenho que pagar o boleto amanhã. Eu tenho que colocar comida na minha mesa. Como que eu mudo? Se todo mundo resolver mudar, Fazer não só vai o dar que certo. gosta. Assim, e o que me deixa maluco às vezes. Porque eu gostaria que todo mundo vivesse bem, que todo mundo tivesse dinheiro, que todo mundo pudesse viajar, pudesse pagar suas contas, ter carro, Mas Isso é utopia, o mundo não comporta isso. Por exemplo, veja se você concorda comigo ou não. Se todo mundo fosse bem resolvido no seu trabalho, todo líder fosse foda, todos os funcionários fossem foda, não sei o quê, hoje você não estaria fazendo isso. Se as pessoas não tivessem problema com o fim da vida, você teria que estar fazendo, teoricamente, outra coisa. A sua empresa paciente, né? Pacientes, ela não existiria dessa forma, né? Então, tipo assim, o que você me diz para as pessoas destravarem realmente e entenderem que se existe isso, se é uma loucura da minha cabeça ou não, tudo tem seu lugar, tudo tem seu tempo e a gente precisa de pessoas para tudo que existe. Porque eu não sei se você se pega pensando nisso às vezes, se todo mundo fosse resolvido, cara, o que eu ia fazer? Se ninguém precisasse de psicólogo, o que o psicólogo ia fazer? Sabe uma coisa? Você entendeu? Sim, Tipo, é uma coisa que às vezes eu fico me pensando, porra, o cara fala lá, vai lá, faz, caralho, levanta 5 horas da manhã e vai pra academia. Porra, mas não é assim, pai. Nessa linha do Ramon, sabe o que eu escutei esses dias? O dono de um cemitério
foi convidado para viajar com os amigos dele em dezembro, janeiro. Ele falou, pô, não dá, porque janeiro e dezembro eu tenho muito movimento no cemitério. Cara, é isso. Enquanto uns choram, outros vêm de lenço. Né? Essa é a vida do cara. Ele aguarda dezembro e janeiro pra ele ter movimento no cemitério e poder ganhar o dinheiro dele. Cara, é uma pergunta complexa e uma resposta complexa. Aham. Eu costumo dizer o seguinte, Deus é Deus, ele sabe ser Deus e ele é muito bom nisso. Isso, perfeito. Porém, a religião é algo que nos atrapalha. O que é religião? Religião é uma maneira que eu encontro de me religar a algo espiritual ou que faça sentido na minha vida. E nós pensamos de maneira diferente. Nós somos diferentes. Lembra da diversidade? Isso. Nós somos diferentes. Aham. Agora, Deus deixou um livro chamado Bíblia. Eu nem sou pastor, tá? Nem tô pregando isso aqui, tá? Perfeito. É só ponto de vista. Aham. Mas Deus deixou a Bíblia escrita. Quando você pega ali o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, ele mostra uma ordem para as coisas acontecerem. Então eu tenho 7 dias da criação. No primeiro dia, ele fala assim, não existe luz. Haja luz. Pá! Haja luz. Uhum. E a luz é criada. No segundo dia, acontece outra coisa. No segundo dia, ele cria o firmamento. Ele separa o que é de cima e o que é de baixo. No terceiro dia, ele coloca uma porção seca, porque ele vai colocar algo nessa porção seca. São as matas, as ervas, preparando para colocar o homem. Certo? Independente do que a gente acredite. Sim. É só um ponto de vista. Aham. Existe uma ordem para as coisas acontecerem. Então, essa nossa ansiedade ou a nossa necessidade neurótica de fazer o outro pensar como eu penso, é aí que está o problema. É aí que está o problema que vai causar confusão na nossa mentalidade. Porque um tem, outro não tem, porque um faz, outro não faz, porque um consegue, outro não consegue. Tudo isso tem uma ordem para acontecer. Uma ordem de evolução. A evolução da minha consciência. O que é consciência? É uma porta que se abre para o desconhecido. Então, nossos pais falam, põe a mão na consciência, Sim. né? Põe a mão nessa portinha e abre. Olha o que você está fazendo. Põe a mão na consciência. Então, a Bíblia mostra um ser humano, de uma maneira muito prática, tripartido. Então, ele tem um espírito que eu tenho contato com as coisas espirituais. Eu tenho a alma, que a psicologia chama de psique, e a Bíblia mostra a alma como mente, vontade e emoção, e eu tenho um corpo físico. Né? Se você olhar para uma pessoa que perdeu a vida, você nitidamente vê que naquele corpo tem alma ou não, tem vida ou não tem vida. Né? Então você olha pra alguém e fala, essa pessoa tem vida aí, esse corpo tá se mexendo. Mas quando você convive com a pessoa, você vê que ela tem uma alma, que ela tem um jeito de pensar, ela tem um jeito de se emocionar, ela tem um jeito de fazer as coisas. Aham. Então, existe uma ordem na vida das pessoas que vai acontecer. Essa ordem é diferente para cada um. Aham. Tem gente que é feliz fazendo o trabalho de empregado doméstico. E tem gente que não é. Porra, eu Tem conheço gente várias. que é feliz tendo um cargo de CEO de uma empresa. E tem gente que é profundamente infeliz. Aham. Então, nós somos diferentes. Nós temos percepções de vida diferentes. E o mundo, a Bíblia diz assim, ó, o mundo jaz no maligno. Ou seja, o que isso quer dizer? Tá tudo confuso. Ninguém entende direito a ordem das coisas. Será que a melhor maneira de conseguir as coisas é burlando? Será que a pessoa só consegue se ela fizer errado? Às vezes as pessoas têm essa dúvida. E elas, às vezes, vão optar por ir para o caminho errado. Eu hoje, eu sou empresário e às vezes eu vou contratar alguém para fazer um serviço ou alguma coisa. Eu sinto, entendeu? Dá para sentir, você fica muito sensível na contratação. Ou quando um cliente te contacta.
que ele quer um orçamento. Você já fala, cara, esse cara, Não vai, né? ele tá pouco se lixando pras pessoas. Ele quer cumprir o dele. Aham. Ele não quer transformar as pessoas. Esse é um cliente que a Love My Job não atende. Vai dar alguma coisa que vai dar errado. Não é o que você quer. Entendeu? Né? Vai dar errado, porque não é a pessoa. Agora, quando a pessoa vem e fala assim, eu preciso ajudar essas pessoas aqui. Opa, isso pra nós é interessante. Entendeu? Isso pra nós mexe nas nossas vísceras. Quando o cara fala assim, meu, eu quero fazer algo extraordinário pra essas pessoas. Isso mexe. Então, você vê, é uma coisa de conexão. Aí, Renato, com o que eu quero me conectar? Às vezes, você tem que se conectar com coisas que geram morte. Entendeu? Faz parte, Às vezes você né? você precisa disso pra tua evolução. Nem sempre é uma escolha. Entende? Mas tem uma hora, como eu falei lá, que eu andava com os palhaços e teve um dia que eu falei assim, ó, chega. Então acho que todo ser humano, independente da idade, chega um momento que fala assim, o que eu tô fazendo? Tudo que eu tenho de sonho, tudo que eu quero alcançar, eu tô deixando na mão do governo? Eu tô deixando na mão sei lá, de alguém que vai pagar? Eu vou fazer isso acontecer. Eu vou fazer isso dar certo. Não vou fazer pra dar certo. Eu vou fazer até dar certo. Eu vou fazer isso acontecer. Vou me inspirar, vou modelar pessoas de sucesso e vou fazer acontecer. Isso é o que faz a vida... O dia D é o que faz a vida mudar. Salve, salve, meus brothers, como é que tamo? Então, maninho, hoje nós estamos com um episódio diferenciado, hein? Depois de 10 episódios, hoje vamos bater aquele papo. Rapaz, vai dar polêmica, Vai hein? ser polêmico. É um episódio muito aguardado, né? Eu tava vindo e pensando como que eu ia fazer essa abertura que eu sempre faço. Hoje nós vamos falar com duas pessoas. Uma natural de Apucarana, a outra de São Paulo. Por muitos criticadas, por alguns invejadas. Trabalham num universo que eu acho que poucas pessoas conhecem tão bem. E hoje nós queremos polêmica. Hoje nós estamos com Alexia e Letícia. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É isso daí. Vamos lá. Então, vamos começar com Alexia. Alexia, conta pra nós da onde que você é. Conta um pouquinho da sua história, aonde você chegou. Ah, detalhe, rapaziada, só pra falar pra vocês. Tanto a Alexia quanto a Letícia, elas são acompanhantes executivas. É isso aí. É isso aí. Meu irmão se emocionou um pouco aqui nas palavras e acabou esquecendo de pois é. comentar esse assunto. Não, que eu ia pedir pra elas se apresentarem. Foi Então, isso. se apresenta um pouco pra nós, Alexia. Conta um pouquinho da sua história em quando começou, da onde que você veio. Então, eu sou de Apucarana, né? Como começou? Eu tinha um preconceito. Eu falei, eu ser puta? Jamais. Né? Ai, eu tô com vergonha agora. Deu vergonha? Vergonha? Não é possível. Eu comecei com 18. Na verdade, eu trabalhava numa loja de folhados e bijuterias. Aí uma agência de modelo me chamou. Aquele truque, né? Aham. E, na verdade, depois me levou o filme pornô. Aí eu pensei, porra, vou queimar meu filme. Fiz 4. Vou queimar meu filme pornô. Por que não, né? Trabalhar como GP, porque não fica a marca ali, entre aspas, né? Aham. Aí eu comecei a trabalhar com 18 anos. Com 18 aninhos. Com 18 para 19, depois eu fui pra Itália, tive essa oportunidade. Mas foi pra Itália como, assim, pra trabalhar de GP mesmo? Eu conheci, na verdade, um cara me conheceu na internet, foi me conhecer no Brasil, aí eu não quis ficar com ele, aí ele falou que se eu fosse pra lá eu ia trabalhar muito bem, né? Aí ele me deu essa oportunidade, essa entrada. Aí depois lá eu comecei a abrir os meus próprios caminhos. Ganhar em euro, né? Quem não quer, né? Mas é o menino mais me apaixonei do que eu trabalhei. É Pensa mesmo? numa puta burra. Cara, não, é sério. Inclusive, eu vou fazer 40 anos. Não me orgulho de estar nisso aqui ainda. Eu acho muito vergonhoso, sinceramente falando, né? Não vamos ser hipócrita. Aham. Não gosto de estar nisso. Não é que eu odeie a prostituição, né? É assim, eu vivo da prostituição, eu não vivo pra
Eu acho que tem muita diferença, que é o que a gente está com acontecendo certeza. nesse momento. Então, eu tento criar bons momentos, porque quando eu paro e penso como é que tá essa atualidade, os homens nesse momento, é muito melhor eu estar trabalhando assim, ganhando, do que ficar saindo com qualquer um e tomando chifre e sendo enganada e etc. Então, eu tô aí. Perfeito. vários Nós vamos planos. falar da Itália um pouquinho, Claro. vamos falar Pode bastante ficar ainda. tranquilo que esse resuminho aí... Nossa, já não abriu fica pra por aí, bastante né? coisa. É. E você, Letícia? Conta pra gente como começou, da onde que você veio. Então, eu já comecei um pouco mais velha que ela no ramo, né? Eu já comecei com 28 anos. Eu tava prestando concurso para oficial da PM, então eu sempre quis estudar, sempre quis ser alguém na vida. Então eu tava prestando concurso para oficial e lá na Positivo, quando eu fui fazer o concurso, que eu acabei conhecendo um monte de mulheres montadas, siliconadas, com carrão. E aí os meus próprios amigos, que já eram policiais e estavam querendo um cargo a mais, que falaram, ó, são tudo garoto de programa. Então aqui, estão trabalhando como garoto de programa para pagar a sua faculdade. Uhum. Aí eu me interessei, né? Eu falei, quanto que um policial tá ganhando hoje em dia? É. E quanto que elas ganham, mais ou menos? E comecei, tipo, fazer aquela especulação. Então, aí eu falei, eu também quero. Então eu fiz a primeira prova e aí eu voltei para casa, fui entrar no site, especular como é que funcionava esse meio. Então eu entrei num site e perguntei, como é que eu faço para anunciar com vocês? Como é que funciona? Aí a dona do site falou, você precisa de ter pelo menos umas 10 fotos, você precisa ter um local para trabalhar, um telefone para pôr anúncio. Eu não tinha nada disso, eu não sabia. Aham. Aí eu perguntei, tem um lugar que você possa me indicar? Aí ela me indicou um muquifo no centro de Curitiba. Eu fui cair num lugar, numa cilada lá, tipo assim, não acreditei. Mas beleza, fui lá, fiquei 30 dias, foi o suficiente para eu aprender. Que eu Aham. precisava ter o meu próprio espaço. E aí, como eu morava sozinha, então eu falei, vou pegar um quarto, vou fazer de atendimento, vou pagar meus anúncios, um telefone separado e vou trabalhar. E aí eu comecei. Só que eu já comecei com 28 anos. Até então eu tava prestando concursos, eu tava Mas isso no Paraná ou em São Paulo? aqui no Paraná. Em São Paulo eu nunca trabalhei, a minha família toda é de São Paulo. Aham. Então, a minha mãe veio pra cá, nós filhos viemos também, e foi aqui que eu comecei a querer ser alguém na vida. Ah, tá. E fui ser garoto de programa. Não deu certo a carreira da polícia. Mas Mas- porque eu não fui pra segunda fase, eu não quis fazer a segunda fase. Talvez tivesse passado e nada disso teria Aham. existido. Eu realmente falei, não, eu vou pra esse lado. Eu gosto de conversar, eu gosto de dar risada, eu gosto de... Eu vou pra esse lado. Então foi uma escolha minha entrar. Aham. E deu certo, porque eu gosto. Eu gosto de estar com clientes, eu gosto de conversar com clientes, eu sou bem discreta, não pergunto o nome de cliente, não me interessa, não Uhum. quero saber da família dele também. Então, me interessa atender ele, receber o meu cachê e fazer um atendimento bom que ele volte depois e que meu nome fique por aí, Como indicação, todo profissional, né? todo profissional. Eu não misturo a minha vida pessoal com a minha vida profissional, não tem nada a ver Aham. uma coisa com a outra. O tipo de roupa que eu uso no meu trabalho, eu não uso na rua, nunca vou usar na rua. Não exponho Entendi. minha família também, então eu sou bem discreto nessa parte. O cara começou a falar da vida dele, eu já falo, amor, não tô aqui não sou psicóloga. Se Ah, quiser, Você eu vem te aqui, indico eu uma, já, né? você vem aqui relaxar, dar a tua gozada e ir embora. Não Perfeito. vamos. Então, o meu lado é esse. Aham. Então, eu não sei da vida de ninguém, assim, da vida de cliente, nome de cliente, nada disso. Entendi. E fiquei nessa vida, eu gostei. E as pessoas falam, mas você gosta, você faz porque você tá passando fome. Não, eu não tô passando fome, graças a Deus eu já conquistei as minhas coisas nessa vida. Aham. Porque antes de eu ser garota de programa, eu não tinha nada, não tinha nem onde cair morta, passava fome. Então, depois que eu entrei nessa vida, que eu comecei a ganhar e comecei a ser alguém. Comecei a conquistar as minhas coisas. Não tenho por que falar mal, eu gosto da minha profissão. Eu acho que se eu tiver outros cargos por aí, igual eu montei uma loja de roupa feminina pra balada, mas eu continuo meus atendimentos. Aham. Uhum. Eu gosto dos meus atendimentos. Os meus atendimentos é em primeiro lugar. Aí depois Entendi. vem as outras coisas, Ah, assim. legal. Eu gosto do que eu faço. Pois é, legal. Show de bola. Mas você ia perguntar alguma coisa? Não, pode perguntar, eu tô... Vamos começar a dissecar um pouquinho dessa vida de vocês duas. Antes de entrar no ramo, como vocês eram? Porque, veja só, aqui é uma pessoa perguntando, né, de que eu acredito que homens e mulheres gostariam de saber, né? Sim. Hoje a gente tem visão de quem que E nós- foi acompanhante. Bruna Surfistinha, que saiu vídeo
e saiu minissérie depois, né? Ela era uma menina que gostava de transar, né? Ela viu nisso, pá, eu gosto tanto, então eu vou monetizar esse meu hobby, né? Em partes. Sim. Foi assim com vocês ou não? Vocês entraram nessa, tipo, foi um acaso, ou É, você no já meu tinha... caso foi uma casa. Eu odiava que os caras me tocassem. Eu odiava ir numa balada e o cara pedisse pra ficar comigo. Eu já na cara dizia assim, não. Não ficava. Sexo, então, pra mim, eu falava assim, ai, capaz, vai tocar em mim. Não, foi pela grana. Foi depois de ver o quanto eu poderia ganhar, Entendi. o quanto a minha vida poderia melhorar, o quanto eu podia fazer pela minha família. Aí eu fui gostando. Hoje eu gosto. Os Aham. clientes hoje, tem vários clientes que a gente acaba se entregando ali e acaba... Entendeu? Hoje eu gosto. Mas não me via Entendi. com o homem me tocando, o homem me pegando. Ainda Eu mais tinha um raiva. desconhecido, né? Ainda mais um desconhecido, assim, nem Aham. um que a gente quer. A gente se entrega muito, imagina uma pessoa que a gente não Entendi. conhece. Então, pra mim, dessa parte, não gostava. Eu entrei e depois comecei a gostar. Entendi. E você? Você, Alexia. Eu sou totalmente o contrário dela. Ah, Eu ah, entrei por necessidade. Tem uma grande birra de quem entra, tipo. Acho que dessa atualidade de agora, das novatas, sabe? Aham. Entrou, quer sentar na janela. Eu acho É. bem complicado. Acho elas muito desrespeitosas. Porque eu entrei porque eu realmente precisava, por todo um histórico familiar bem conturbado, né? aham. E eu, tipo, meio que fui obrigada, porque eu não tinha escolha pra onde ir. Então, eu carrego muito isso comigo. Então, quando eu vejo meninas que estão entrando, novinha, com um papinho raso, né, de que como se fosse perfeito, e criticando a minha geração, que é a antiga, né, eu acho bem chato. Então, eu carrego um certo preconceito bem grande com isso. Mas quando Não acho você diz bacana. sentar na janela, é o quê? Elas criticam. Eu já vi no Twitter, tipo, menina criticando. Nossa, como é que pode essas famosinhas, né, da antiga ficar tratando mal o cliente, isso e aquilo. Desde que eu comecei, eu tenho Twitter desde 2017, né? Eu tô na 4ª conta, uma eu pedi acesso, e as outras foram denunciadas. Agora a 4ª tô montando ainda, né? E esqueci o que eu tava falando. De sentar As novatas, Sentar na elas janela. criticam. Entendeu? Então, as novatas vêm como se tudo fosse muito fácil, muito perfeito. Eu acho que falta muita informação para nós mesmas, porque a gente não tem acesso a um índice de violência contra garotos de programa. A gente não tem isso. Eu acho que se uma menina começar, ela ver como é a realidade disso daqui, eu não sei. Eu acho que ela pensaria 2 vezes. Então, é tudo muito superficial. Até mesmo pra mim foi superficial quando eu comecei. Então, eu comecei muito crua. Eu sou uma menina extremamente problemática. Eu sou problemática pra caramba. Eu sou muito ignorante nessa questão. Não tenho paciência pra muita coisa. Então, tipo assim, eu levo muito pro pessoal. Eu não consigo separar. Aham. Tipo assim, eu chego muitas vezes a ser escrota. Já descontei muito minhas frustrações no meu modo de falar. Já descontei em clientes. Como eu era novinha, eu sempre trabalhei muito bem, sabe? Sempre tive muita sorte, né? Sempre tive um bilhete de visita muito bom com o meu rosto. Então, eu nunca tive problema. Então, eu era uma pessoa arrogante, eu nunca tive controle. Aham. Eu fugi de casa com 13 anos de idade. Então, eu não tenho uma certa educação. Eu não tinha, né? Uma certa educação e paciência. Ainda sou um pouco brusca com algumas coisas, né? Tenho o meu posicionamento, que é de direita, que é uma coisa que irrita muita gente. E eu levo isso comigo, né? Porque, por exemplo, eu sou de direita pela parte da família. A família que eu não tive. Então, pela falta da família, eu comecei a trabalhar com isso. Eu Aham. vendo pessoas que começam a trabalhar com isso porque um casamento não deu certo, porque um trabalho não deu certo, eu acho um pouco deprimente o nosso trabalho nesse momento. Porque, putz, mal que vai a vida, eu viro puta. Eu acho horrível isso. Eu não acho bacana, eu não acho legal. Eu gostaria de fazer outra coisa. Eu gostaria de estar fazendo outra coisa. Só que eu não vou ser hipócrita, né? Porque se grandes empresários estão falindo, tá fudido nesse momento, quem sou eu na fila do pão? Mas também não sou hipócrita, que tem um lado bom desse trabalho. Só que a gente tem que saber levar esse lado. A gente tem que saber conduzir. O que eu faço? Sempre vou mudando as fases, tentando pegar o melhor que tem nisso, sabe? Acrescentando tudo aquilo que eu vivi. Porque uma colega recentemente estava falando sobre maturidade. Maturidade não é só a questão da idade, é tudo aquilo que a gente viveu, o que a gente faz com isso. Então, tudo aquilo que eu passei de pior a melhor, no que eu vou transformar? Então, hoje eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não sou a melhor GP do mundo. Provavelmente as pessoas falam de mim pra caralho, mal, né? Ano passado mesmo eu tive um ataque no Twitter. Eu ganhei 40 mil seguidores graças a isso por uma opinião.
Porque, cara, eu me apaixono pra caralho. Sério. Eu sou uma puta burra. É a segunda vez que ela fala isso. Eu sou muito emotiva, eu me fudi muito com menina. Então, assim, ela faz super bem de não se envolver, porque todas as vezes que eu me envolvi, tudo aquilo que eu falei cru, elas distorcem e, e colocam da pior maneira. Cara, tipo, vamos lá. Eu tava no Rio de Janeiro com uma menina. E eu falei, pô, cara, tipo, fiz um comentozinho, eu falei, tava tudo perfeito, gente, tinha uma paisagem do caralho, eu tava tomando espumante, liguei pro meu amigo da Alemanha, ele me ofereceu uma bebida de longe, ele falou diretamente com o garçom pra me oferecer a bebida, ele pagou, então tava tudo perfeito, eu tava no paraíso, eu falei assim, putz, agora eu queria um cara bem gostoso e ir no banheiro transar sem camisinha. Gente, é só uma coisa do momento que você fala, pronto. Quando a menina terminou a amizade comigo, agora ela vai esputanar pra todo mundo, que eu gosto de dar pra todo mundo sem preservativo. Ai. Stories. Exato, pra caralho. Então eu tive várias experiências ruins com as coleguinhas, né? Por eu também ser polêmica, né? Ter um nome. Querem pegar, como é que fala? Viagem. Só que daí, uma coisinha ou outra que eu falo, distorce, eu viro drogada, eu viro alcoolizada. É que falar as coisas pra garota de programa é a pior coisa que Nossa existe. São senhora, fofoqueiras. gente. É a pior rival, não É. tem como. Eu acho que não é nem a questão da como. fofoca, é a distorção, É porque se ela cara. sujar o seu nome, É um 2. se ela sujar teu nome, é ponto pra ela. E as mais é, fofinhas entendi. são as piores. As mais fofinhas são as piores. Porque, tipo, é As decepcionante. meiguinhas é que Cara, fodem legal são mesmo. desgraçada, porque como é que eu vou lutar contra ela com o caráter de merda que eu tenho? Como? Gente, tipo, é impossível. Tipo assim, eu escrevo umas coisas bem desgraçadas. Por exemplo, Dia das Mães. Eu falei assim, gente, feliz Dia das Mães, menos pra minha, aquelas parecidas com a minha, aquelas que preferem se prostituir do que passar o fim de semana com seus filhos, e aquelas que são prostituídas pelas próprias mães, menos pra aquelas, entendeu? Então, meus títulos são assim no Twitter. Então, eu não sou muito amada, não tem nem como. Eu nem julgo as pessoas que não gostam de mim. Até apoio elas, super entendo. E você com família? Bem, você é Eu casada, não tenho né? problema Então. com família, não. Você Minha tem família- filho? Eu tenho problema pra caralho. Eu não posso ter filhos meus, né? Aham. Eu não tenho filho gerado, porque eu sou operada desde 2007. Aham, Mas o meu marido trouxe um filho pra mim, né? entendi. Então, do casamento que ele veio, ele trouxe e eu criei. Mãe é quem cria. Então, por muito tempo, eu poupei do meu filho por conta da escola e tudo mais. Então, aí eu tampava o rosto Sim. e tentava ser mais discreta possível. Aí, depois, ele ficou de maior, fui conversando. beleza. Com Aham. 15 anos, eu já conversei com ele. 15 anos, eu falei, fiz um socialzinho pra ele com os amigos dele e falei assim, quando finalizou, eu falei, nós precisamos conversar. E foi onde eu conversei com ele. E aí, por fim, ele já sabia da minha profissão. Ah, já sabia? Ele faz faculdade de TI, então ele fuça em tudo, entendeu? E aí ele falou assim, eu sei, eu já conversei até com você pelo Twitter. Você me mandou foto, me mandou Janeiro. valor. Eita porra! Ele criou uma conta fake porque ele queria ter certeza. Entendi. Então ele chorava, assim, no quarto, quando ele descobriu sozinho, porque ele estava em casa sozinho, estudando, e eu trabalhava, né? Não trabalhava na mesma casa. Então eu saía do meu apartamento e ia pro meu trabalho. Então ele ficava estudando, indo pra cursinho, indo pra curso de inglês, e eu lá me matando, trabalhando. Aí quando eu cheguei pra conversar com ele, que eu achei que ele já tava com 15 anos, pra 16, eu falei, tá na hora de conversar, ver o que ele acha, ver o que ele pensa. E aí ele já sabia de tudo. Aquilo ali me machucou de uma forma, porque eu falei assim, ai, meu Deus do céu. Mas super me entendeu, chorou comigo, me abraçou e falou bem assim, da minha parte tá tudo certo. Se meus amigos falarem alguma coisa também, eu viro a cara pros meus amigos, porque você é minha mãe, você é quem me cria, você é quem me sustenta, você não deixa faltar nada pra mim. Então eu e o pai sabendo, e eu e o pai te apoiando, tá tudo certo. Fique tranquila. E- Que aí quem chorou fui eu, né? De emoção, de saber que ele já sabia. Educou direito, E viu? pai e mãe? Seu pai e sua mãe, eles Então, sabem? o meu pai, a minha família toda sabe. Uhum. Hoje a minha família toda sabe. No começo me criticaram e falaram que eu era uma vergonha pra família. Minha mãe, Uhum. principalmente, minha mãe sempre me julgou. Então eu era vergonha pra família. Embora, através de mim, que todos eles trabalham, né? Graças a Deus hoje em dia. Então, sempre julgou. Aí depois ela acabou gostando da ideia de ela ver eu conquistando, né? Mas Aham. ela tá trabalhando, ela tá conquistando, ela não tá passando necessidade de nada. Não tá E foi enganando não tá ninguém, enganando né? ninguém, foi acompanhando a minha história. E aí, todo mundo com a cara virada pra mim. Um dia o meu irmão queria falar comigo, aí veio falar comigo e falou assim, mãe, ela tá muito bem, ela tá bonita, ela tá, né, bem arrumada, tá ganhando dinheiro, tá de carro novo. Aí ela viu, aí começaram a aceitar.
Aí começaram, não sei o que aconteceu na cabeça deles lá, que começaram a aceitar e começaram a conversar comigo naturalmente, sem tocar no assunto do meu trabalho. Então eles não tocavam no assunto. Quando se tratava de trabalho, eu não entrava na rodinha ali do... Aham, aham. Aí hoje em dia não. Hoje em dia já é diferente. Hoje em dia já é o assunto do almoço, já é o assunto do jantar, já é Olha o só. assunto em galera. Já pergunta, e aí, como é que tá os É, atendimentos hoje? como é que Atendeu foi? quantos Bombou? hoje? Bombou? Algum fetiche É, diferente? daí já começa a contar. Cara, já todo entra mundo fala de trabalho na mesa, né? Fala. E eu É, o falo trabalho naturalmente, dela. e a gente ri naturalmente, e tudo naturalmente. Meus irmãos mesmos falam assim, se eu fosse mulher, eu ia ser uma vagabunda, uma Kenga, eu ia fazer tudo. Acho errado vocês ficarem colocando limite, porque uma não faz anal, porque outra... Eu ia fazer tudo, já que é pra ganhar dinheiro, eu ia fazer Fala, tudo. você não Aí eu sabe falo, como é que é, né? Bem, Vai mas Eu acho encarar pra se você horrível. você ver. fosse uma mulher, vamos ver se você ia É. falar, né? Então a minha família hoje É. apoia porque viram que eu investi o meu dinheiro, que eu conquistei, Aham. que eu não ganhava de dia e gastava na noite, até porque eu nem bebo. Então eu soube usar o meu dinheiro. Se não, eu acho que não, mas hoje em dia minha família toda. O meu pai fica neutro. Meu pai sabe, não toca no assunto e não pergunta no meu trabalho. Ele fica neutro. É o Entendi. único que fica sim. neutro. É, Mas aquela, aceita, não aquela questão mais critica. masculina, né? Tipo, poxa, minha Mas não filha. criticam, não falam nada. Eu acho que hoje eles me amam mais do que antigamente, que não sabiam. Olha só. Eu quero deixar, assim, uma coisa clara, né? Primeiro, que é o seguinte. Por que que uma profissão pode, por que que outra não pode ser critério de orgulho? Mas que orgulho que vai ter esse Não, puta, calma, caralho? calma. Não é isso que eu tô falando. Ah, Não é da profissão também. Eu acho que me expressei mal. Vamos falar do Sérgio Cabral. Que ele confessou o que ele fez, então não tem problema falar dele. Eu acho que o Sérgio Cabral, pra família dele, todo mundo falava, caralho, olha lá. Meu primo, governador do Rio de Janeiro. Porra, o cara roubou em todas as instâncias como governador. Não tinha um só contrato de licitação no Rio de Janeiro em que não tinha propina e que ele pegava dinheiro. O Sérgio Cabral desviou dinheiro da saúde do Rio de Janeiro. Você tá entendendo? E por que o Sérgio Cabral ser governador? Olha só, ele é governador, mas ele rouba pra caralho. E por que uma pessoa, cara, não engana ninguém? A profissão não pode ser a mais bonita, como a Alexa, né, imagina e pensa, e ela sabe melhor do que eu, que nunca fui, né? Mas você nunca enganou ninguém. Você nunca roubou o dinheiro de ninguém. quem né? disse? Eita. Desculpa, mas mais de 90%, na minha opinião, das garotas não tem a mínima postura. Ela parece ser uma moça de postura. Por tudo que ela tá falando, Não, assim, mas dá eu pra falei de analisar. você, não falei das outras. Mas né? falando, igual você tá falando de profissão. Não, Desde que não você é não verdade. engane o Cara, outro. o que eu fico sabendo de podres de meninas é nojento. Exatamente a lógico. minha crítica é ali. Isso tem em toda a profissão. O que eu quero falar assim, desde que você não engane ninguém, Mas é a desde que vida da você não gente a faça enganar. mal a ninguém. Eu acho assim, você colocou o anúncio no ar, tá lá o teu anúncio, tá lá o teu cachê, tá lá o teu local onde você atende. O cara tá vindo porque ele sabe, porque ele quer. Eu não tô Isso. enganando ele. Essa parte super concordo, mas o caráter da garota de programa, infelizmente, da maioria não presta. Eu acho péssimo, tanto que ela não se envolve. Super correta, até sino embaixo. E é exatamente isso. O que eu fico sabendo do pessoal das meninas, o que elas fazem pra se aproveitar nisso, de boa, gente, é nojento, é cruel, é escroto o que uma menina faz com a outra, de mandar fazer maldade, de mandar roubar, de mandar bater. Isso acontece pra Mas eu caramba. acho É que porque isso não quando sai trabalham muita isso. menina junta, quando tem casa de massagem, muita menina junta, é muita bagunça. Não Eu, sai, no meu mas na caso, vida. como eu trabalho sozinha, sempre trabalhei sozinha no meu próprio local, nunca tive contato com garotas por aí, nem quero. Uhum. Eu quero que se envolva no meu meio, que tá tudo muito certo. Time que se ganha não se mexe. Então, eu acho que a bagunça tem mais quando você tem um grupinho. É a casa de massagem com 5, 6 garotas, aí ali é uma comendo a outra. Ela atendeu um cliente, semana passada o cliente vem e escolhe outro. Mas você atendeu meu cliente. Não, o cliente não é teu. Ele simplesmente não quer uma morena, hoje ele quer uma loira, ele tá pagando. Uhum. Aí começa a confusão. Então eu acho que você atender sozinha no teu privado, não tem bagunça. Eu penso assim, nunca trabalhei com outras meninas. Já comecei assim, se eu vou trabalhar, vou começar certo. Porque eu vou levar pra vida, é a minha única profissão. Então eu já comecei assim, porque eu sabia que se eu trabalhasse com outras pessoas, Ia dar confusão. ia dar merda. Porque eu já vejo dando merda, elas contando, entre elas. Uhum. Pessoas que eu conheço, assim, contando, porque não sei o que, uma roubou não sei do que da outra. Outra mandou mensagem pro cliente, porque o cliente era meu. Aí o cara se ferra no casamento, porque recebeu uma mensagem de uma menina
Nada a ver. Nós estamos indo pro 11º episódio. Nós Sim, começamos há 2 meses aqui, né? Trouxemos algumas personalidades, pá. E falamos, pô, vamos fazer um episódio diferente, um episódio bacana. E vamos... Aí chegamos à conclusão, vamos uma acompanhante executiva e um garoto de programa. Sim. Aí tivemos o problema de achar o garoto, né? Então vamos fazer com 2 meninas, né? Daí o meu irmão começou na saga dele de tentar, Dei um Google. né? Assim, vou ser bem sincero pra vocês. Tipo, acompanhantes Curitiba, Isso. Uhum. né? E começamos Primeiro site, a primeira que mostrava foto e começou a Aí nós, tipo procurar. assim, vamos mandar mensagem pra quem mostra o rosto, né? Porque, tipo, quem esconde o rosto não vai querer aparecer num sim. podcast, Não tem a menor né? chance de estar Né? aqui, Provavelmente não vai. Aí nós começamos a essa pesquisa, né? O Rafael tentou algumas vezes, né? Tipo, Sem êxito. sem êxito, né? Mandou mensagem pras meninas pra guardar To- a resposta. Todas me responderam. Tipo assim, Umas não queriam, outras foram até grossas. Ai, que tadinho. E umas topavam, mas chegavam no dia e falavam, não vai rolar. né? Tipo, Tudo bem, ué. Sei E- lá, né? E eu vou Cada um faz o que quiser na confessar vida. uma coisa pra vocês aqui. A minha namorada é muito ciumenta. Ela tá sendo super educada. Por isso que ela Muito. acompanha. Não, ela é sensacional. Ela é Eu devo gente dizer boa pra você Que a demais. gente não tá interessada nele, porque ele não tem dinheirinho pra dar pra gente. Você entendeu? Não, e É- ela acompanha, ela tá acompanhando. Ela né? é. Tá vendo. Mas ela é bem ciumenta. Daí eu falei, Rafa, eu vou dar uma olhada. Deixa comigo. E eu vou ser bem sincero pra vocês. Foram as 2 que eu mandei mensagem só. Só. Tu acredita nisso que ele tá falando? Não, mas é Juro verdade, pela mas é minha verdade, filha. É verdade. Acredito. Você entendeu? Juro pela minha filha. Foi as 2 que eu mandei mensagem. Entendeu? Mandei pra, O meu pra celular você, era não, só na garota mesma de hora. programa. Você entendeu? Sim. Mandei e aí tentei alguns garotos, né? E sem êxito, né? O problema de questão de... enfim, Sim. né? E Deu certo. né? Ah, eu até certo. achei na hora assim, falei, poxa, mais um fazendo uma pegadinha aí que não toma meu tempo, né? Mas eu falei, se vou responder, vamos aguardar. Se vai. Aí acho que foi chegando a data, eu falei assim, eu não vou mandar mensagem, o interesse, Sim. se for real, vai me mandar uma mensagem de confirmação, né? Pois é, isso daí é uma dúvida que eu tenho. No caso de você já falou, né? Tipo, vamos ver se... E eu vou te falar que eu fiquei preocupado até com a sua questão. Porque você tinha feito cair... A Alexa me mandou Que tava vindo. o Instagram dela Hum. há 2 dias atrás, né? Hum. E eu vi que não movimenta o Instagram. Você já movimenta tá o com Instagram, né? Eu movimento bastante. Daí eu vi que você tinha postado alguma coisa Postei, ali, né? Você no Gostei. Twitter. Postei depois que a gente confirmou pela segunda vez, aí eu vi que era real, que realmente ia rolar. Aí eu postei. Daí, tipo assim, eu falei, porra, e agora, né? Será que... Aí você tinha postado que ia vir no podcast, mas você tirou a postagem. Eu tirei a postagem. Eu já tinha postado, agora vamos ver o resultado, né? Vamos Sim. postar o que a galera quer ver. Aí, tipo, e eu fiquei justamente nessa. Falei, pô, será que vai vir? Será que não vai vir? Não sei o quê. Eu sou suíça, sou muito pontual. Eu também. Daí, Se combinou tanto- comigo, tá combinado. É. Você pode É. falar Eu sou uma de vez palavra, comigo. eu sou cara. Já, daqui 10 dias nós temos um encontro. Daqui 10 dias eu vou estar ali no encontro marcado. Exatamente. Não precisamos falar mais nada. Eu vou Exato. estar ali. Se você vai estar, não sei. E o que eu falei? Eu falei, cara, eu preciso gerar uma confiança delas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar, vou abordar o tema, né? E vou mandar as redes sociais e tudo que tem ali, né? A minha foto aparece, eu com a Ah, da Andressa, esposa. pá. É, Tipo, né? Eu falei, vou mandar tudo certinho para... E, cara, tivemos uma receptividade tanto da Letícia quanto da Alexa maravilhosa. Tipo, eu agradeço de coração mesmo, acha que Nós já sabe? ganhamos, né? Foi sensacional, tipo, muita gente boa. Não, mas na conversa a gente É. foi de Mas confiança. lembra que eu te Com a abordagem falei, foi tipo certa. assim, não fazer questões que deixam a gente em situações
desagradáveis, que você não, tranquilo. Sim. Que me aconteceu naquele episódio daquela pessoa que eu te pronunciei o nome, né? Aham. Aquele tóxico. Mas tem muito assunto. A gente tem muita coisa pra falar. Vai horas, né? Tudo que a gente viveu nesse meio. Mas tem muita coisa pra. Pode fazer com mais meninos aí, que tem muitos assuntos ainda mas nesse difícil meio achar. pra. É bem difícil Ah, achar. depende, né? Sei lá. Bem, as que eu... Teve um dia do Acho que é meu... Curitiba, eu acho que Teve o um problema dia é do Curitiba. meu em si. WhatsApp, É. que Curitiba. era em si. tiver só mais- pau e puta Essa é no meu WhatsApp. Era o quê? Pau e puta. Pau e O que puta. significa? Elas colocam no perfil foto, né? Eu Não, era consigo foto de colocar mulher foto. de lingerie Ah. e tudo aqui. E os meninos colocavam foto do pau, né? No- Porque é no o perfil. que tá vendendo. Ainda bem que minha mulher Mas é Curitiba, o problema é que o desencanada. pessoal é Eu mais falei, fechado. Jesus, né? Na verdade, não era só isso, né? Era pau, puta e gente me cobrando. Como assim? Depois anúncio também. E só que eu não tive êxito em... Não em é. nada. Jesus. Mas- Enfim. Não, que nem um cara fala assim pra mim, eu sou gostoso, se eu tiver gozar. Eu falo assim, mano, põe um anúncio, velho. Se eu tiver gozar, põe um anúncio. Pois é, né? Esse é difícil. O cara faz gozar, se ele tem certeza que faz gozar, ele ganha dinheiro. Eu acho horrível quando a pessoa faz uma abordagem dessa. Se eu te fizer gozar, meu filho... Eu já mudo a minha cara na hora, eu sou muito transparente. Não é esse o Pergunta, produto, pergunta, né? Não é isso que eu tô pergunta. vendendo. Já que nós... Mais casado ou mais solteiro? Mais casado. Pra mim, Mais casado. Pra mim tá sendo meio a meio. mais casado. Eu tô tendo Eu acho que porque como eu trabalho muito com descrição, então eu já coloco lá, você quer Deve ser por descrição? Mostra o rosto. Então, aí o cara, se ele quer descrição, ele vem comigo. Porque ele sabe que eu não vou perguntar o nome dele, não vou perguntar onde ele mora, o que ele faz, deixa de fazer. Então ele vai vir, vai ter o momento dele e vai embora. Mas ele sempre dá uma faladinha. Daí eu faço, já muda a conversa e já Desbaratina. desbaratino, não me interessa. Vamos lá. Pra mulherada casada. Vocês duas. Qual que é a maior reclamação do homem casado? A mulher Porque não quer, tem, eu sei que Quer tem. transar. a mulher não quer transar, o cara ele quer transar, a mulher não quer dar. É. Ah, minha mulher não quer me dar. É. Ah, eu procurei minha mulher não disse que não tá afim, tá com dor de cabeça. A velha história da Igual. dor de cabeça. Ah, é porque minha mulher tá grávida, não dá pra tocar. É só porque a mulher não quer dar. Mas será que não tem um lance que em casa também o cara não faz muito a merecer? Eu também Exatamente acho. aquilo que eu penso. Também acho. Quando não o quer cliente te uma dar vez por falou quê? assim pra mim, a gente não tem tempo. Eu falei, mas você tá aqui. isso É, boa. Aí ele falou assim, não tem mais. Um jeito sempre. Por exemplo, tem uma amiga minha, assim, amiga, mas na prostituição tem uma questão muito boa. Tem clientes que são maravilhosos e são casados. Eu falei assim, eles são tão maravilhosos assim? Então por que eles não investem o dinheiro deles em tentar no casamento deles? Não são tão maravilhosos É. assim. Então não existe cliente maravilhoso. Às vezes a na mulher minha não opinião. quer fazer nada com eles porque eles também não fazem nada de diferente. Então pra mim não existe. Pra mim não Fica tem essa só na questão, não mesa, a existe mulher também já tá cliente maravilhoso. enjoada. Ó, às vezes o cara que reclama, fala, minha mulher não quer me dar. Daí vai ver o cara parece uma mata atlântica, não se Babaca. depila. Exatamente. Quem que quer? É, exatamente. Salve, salve, meus brothers, como é que tamo? E hoje tamo pra mais um episódio, hein, maninho? Como é que tá? 100%? Tudo certo? Hoje o nosso episódio vai ser porrada, hein, velho? Fala pra gente quem que nós vamos trocar uma ideia. Hoje o nosso episódio é faca na caveira, né, velho? Nosso convidado de hoje, soldado da Polícia Militar, 13 anos de corporação, com certeza odiado por muitos, mas tem gente que gosta dele também. Esse é irreverente, esse ninguém copia. Já participou do BOP, da Força Tática, da Rotan, tem muita história pra contar pra gente. Nós estamos falando com ele, Júnior Sancho Cambuí. Seja muito Famoso bem-vindo. Sancho Louco. Sancho meu Louco, velho. é isso aí. Bom dia, tamo aí, cara. Aquela parada, né, bicho? Amado por uns, odiado por outros, mas respeitado por todos, É cara. isso aí. É o que tem que ser, cara. É isso aí. Mas é isso daí, Sancho. Me diz uma coisa. Pra galera que tá assistindo a gente, conta um pouquinho da tua história. Como que você começou até você chegar na polícia, essas coisas. Aí nós vamos desenrolando vários assuntos interessantes aqui. Então, fechou. Cara, o lance de entrar pra polícia, né, cara, de virar policial militar é uma parada assim que eu fiz pra agradar o meu pai. Aham. Meu pai, ele foi polícia na década de 50, ficou ali em torno de uns 15, 16 anos na instituição e saiu
porque não concordou na época da assunção do regime militar. Algumas coisas que ele viu, alguns abusos, ele não concordava e acabou optando por sair. Mas a vida toda ele falava, né, das histórias, mostrava as fotos. Ele casou 4 vezes e teve 10 filhos, cara. E desses, nenhum seguiu a carreira, né? Nenhum se tornou policial. E, cara, eu tinha uma profissão que não tinha nada a ver, né, cara? A minha linha era outra. E um dia, cara, puta, deu aquele estralo, né? Falei, porra, vou fazer uma parada pra agradar ele, cara. Eu tava com 26 anos na época. E aí eu falei, não, cara, a hora que sair o concurso pra PM eu vou fazer. Aham. E aí nessa eu fiquei, cara, esperando. Com 27 ele saiu. Foi em 2009, fiz o concurso em 2010. Aí eu tinha passado, comecei a escola, né? Então até eu entrar, cara, nunca tinha tido contato com o militarismo. Fui dispensado do exército na época, queria servir, mas os caras entraram naquele lance de excesso de contingente. Então perdi, né, cara? Todo aquele lance, deu porra, militar, essas coisas, não tinha. Quando eu comecei a fazer a escola, né, que é o curso de formação, cara, você vai tendo contato ali com algumas matérias, você vai tendo contato com algumas pessoas, ouvindo histórias, experiências, mas até então, cara, mais um serviço, cara, saca, bicho? Não tinha nada demais, cara. Nada que, porra, que tesão, e é isso aqui mesmo que eu quero. Ali ainda permanecia aquele lance. Não, isso aqui é pra agradar ele, e espero que ele goste, espero que depois eu velho sinta orgulho de mim. Certo. E continuei, cara. E aí, cara, só que foi passando os meses, e aí você começa, né, a ter uma experiência maior e melhor, que é a hora que você começa o estágio na rua, o estágio operacional que a gente fala, né? Porque o curso de formação ele é dividido, tem a parte teórica, você vai ser inserido em vários assuntos, né, leis, temas que vão abordar ali até ética, né? Cara, a gente teve algumas matérias assim que eu dou risada, né, cara? Você ter aula de etiqueta, como você sentar numa mesa, garfo e faca. Porra, bicho, né? Por favor, né? Me ajude, cara. Mas tem algumas outras assim que são essenciais, cara, né? A parte de direito penal, tudo que você vai praticar na rua, as consequências dos seus atos, tudo. Mas é uma parte muito maçante, ela é cansativa, ela é chata, cara. É um pé no saco. Ah, e quem tá ali quer ir pra rua logo, Velho, né, porque também, assim, né? cara, a gente entrava 6 da manhã, acho que em forma, cara. Então você já tinha que acordar 5 da manhã, 6 horas você já tinha que estar pronto no pátio. Daí, cara, corre, paga flexão, faz barra, canta a canção, marcha, uma putaria toda, beleza? Aí você vai pra sala de aula. Cara, começa a bater o cansaço, né? Aquela aula maçante, cara. Então, essa parte, às vezes, ela é muito chata. Então, até esse momento, cara, pra mim tava tudo normal, cara. Não tinha um brilho, uma parada assim, porra. A hora que a gente começou esses estágios, que é o estágio supervisionado, né? Que você sai na condição de aluno, e aí você vai com uma equipe ali, com 2, 3 policiais já mais antigos formados. E aí você começa a praticar aqueles assuntos que você estudou ali, cara. Não, vamos fazer uma abordagem, vamos conversar, né, com o abordado que você vai fazer ali, o que seria uma entrevista, né, cara? E aí você começa a desenrolar, cara. Da hora que você entra na viatura, que você começa a ir para uma situação de ocorrências de vulto. O que são ocorrências de vulto? São aquelas ocorrências que têm ali uma ameaça maior à sua vida, à sua integridade física, né? É o cara que está ali cometendo um roubo, metendo um 5-7, o cara está armado, ele pode reagir, pode entrar em confronto. Então, assim, o cara sabendo que ele vai morrer, ele vai querer te matar. E aí o teu cu entra na rifa, né, cara? Então, essas ocorrências, a hora que a gente começou a experimentar isso, essa adrenalina, eu falei, opa... É Me minha achei. praia. Falei, cara, que bagulho louco, velho. Aí eu comecei a curtir. Cara, quando eu fiz a primeira tatuagem, minha mãe chorou, cara. Meu pai ficou puto da cara. Puto da cara. Ele falou assim, você sabe que tatuagem é coisa de bandido, né, cara? Eu falei, porra, pai... Cara, Mas eu não sou bandido, você sabe mas, que eu não bicho, sou, né? meu pai nasceu em 1929, cara. Como é que você vai explicar para uma outro rolê, pessoa, outro rolê. né? E é o que eu falo, é o que existe hoje, o lance da ideologia de gênero, que querem que todo mundo seja obrigado a aceitar. Não, não é, cara. Você quer se sentir fulano, beltrano, cicrano, todos, ok. Mas as pessoas não são obrigadas a aceitar. É o que eu sempre falava. Eu falava da tatuagem. Eu falei, cara, eu gosto. Mas meu pai odiava, cara. E eu não tenho que ficar, porque você tem que aceitar, o senhor tem... Não, velho.
Eu fui muito bem educado. Aham. E eu sabia, cara, que aquilo ali ia desagradar ele. Mas eu queria fazer. Eu fui lá e fiz, cara. Aham. E ele ficava puto, cara. Daí ele olhava assim, tá aumentando essas porcaria aí no teu braço, né? Eu falei, tá, pai. Eu E falei, vai aumentar eu falei, tá muito. ficando, né? Eu falei, tá ficando bonito? Tá ficando. Daqui a pouco a gente vende lá pro Japão pra aqueles caras lá que arranca a Aí pele. acusa. Daí, cara, mas é a opinião Aham. dele. Então, como é que você vai pegar uma pessoa que teve uma outra criação Aham. e querer obrigar ela a aceitar as coisas que você quer? O mundo não é assim, bicho. Né? O mundo não gira em torno do teu umbigo, o sol não nasce só porque você existe, cara. Tome vergonha na cara. E assim as pessoas olhavam assim, cara, e falavam assim, porra, mas pode policial tatuado pode ter um policial tatuado? Eu falei, por que não pode, cara? Qual que é a diferença? O que uma pessoa tatuada, ela se torna menos capacitada, eficiente, né? capacitada do que uma pessoa que não tem tatuagem? Eu falei, então, se tatuagem muda caráter, tem muita gente que precisa se tatuar, né, cara? Seria excelente. E aí, quando eu comecei, cara, fui fechando os braços, eu lembro que em 2011, cara, eu já tinha os 2 braços fechados. Aham. E eu fui, acho que, o primeiro policial, né? Que eu lembro, cara, eu não vi ninguém no Paraná, cara, com os 2 braços fechados, cara. Isso em 2011, há Aham. 12 anos atrás. Daí, cara, tatuei o pescoço, tatuei a cabeça. Então, hoje você vê bastante cara com braço fechado, com tatuagem no pescoço. Sim. Mas, cara, eu fui o primeiro, velho. Né? Eu fui o primeiro e sempre segurando o rojão no peito. Os oficiais pegavam no pé? Ah, cara, alguns, cara. Aham. Outros não, cara. A grande maioria olhava e falava assim... tipo, É o Sancho sendo o Sancho. o cara- Deixa quieto. Deixa pra lá, cara. Deixa esse piá pra lá, cara. Mas, cara, eu gosto de tatuagem, eu sempre gostei. É, E eu acho sempre, legal cara, também. desde criança eu falava, cara, eu vou fechar o corpo. Aham. Falta pouco, cara. Falta as nádegas, né? Não, mas eu Não sempre tive precisamos esse saber lance, disso. né, cara, de querer ter o corpo fechado, de Aham. tatuagem, achava um tesão. E eu nunca vi problema nenhum, cara, em você ter uma aparência de uma pessoa, né, com o corpo completo, com tatuagem, e uma dificuldade em exercer qual seja a função. Óbvio que algumas profissões existe, cara, um preconceito muito grande, né, cara, um profissional tatuado, cara. Mas dentro da polícia eu não vejo, cara. Eu não vejo. Na verdade, dificuldade alguma. É o que você falou. Existe a questão do preconceito. É. Porque não tem problema algum. Não, bicho. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com contabilidade em 2005. Eu cortei meu cabelo moicano Ah, e usava brinco. E ninguém no escritório usava. nossa, E eu, chocou. e eu deixava baixo, assim, o cabelo moicano, né? Ficar pra não... E uma sexta-feira, eu falei, cara, vou dar uma... Sextou. Que se Sextou, foda, né, né? cara? Meti, arrepiei, coloquei um brincão, não sei o que, e fui trabalhar. Era bem quando nós estávamos tendo uma venda. Eu trabalhava na Cotrasa, na Batistella, É. sabe? Do grupo Batistella, e eu trabalhava na contabilidade. E nós chegamos lá, o novo presidente ia ser apresentado naquele dia. Ótimo dia, patada. Meu chefe chegou, Excelente, meu né? chefe chegou, olhou pra mim e falou bem assim: "Que é isso, Ramon?" João Batista, é o nome dele. Saudoso João, saudade, irmão. E eu trabalhava bem. Ele olhou pra mim e falou: "Que é isso, velho? Pelo amor de Deus, você tem que ir pra casa." Eu morava Justo perto, você tem que ir pra hoje, casa cara. trocar de roupa. Eu tava de capri, velho. Usava uma capri. Nossa, Calcinha curta, coisa de achezeiro, não sei o que, bem viado. Aí, com aquele moicano de brinco, nisso chegou o pessoal. E chamou a mulher do RH, falou, todo mundo na sala de Não reunião. deu nem tempo, cara. Não deu tempo. E eu, retardado, sentei bem na ponta da mesa, assim, aonde que o presidente ficou, esse novo presidente. O antigo presidente, que era um colega meu, já tinha virado amigo, porque naquela época só eu fumava e ele dentro da empresa. E era longe pra comprar cigarro, e eu sempre tinha, então ele vinha pegar. E o presidente novo, e ele ficava olhando pra mim, e falava, e olhava, e falava. Incomodado, cara. E meu chefe assim, balançando a cabeça, e a galera dando risada. Resumindo a história, teve um jantar depois. Daí, eu lembro que teve a mulher do chefe, do presidente, tava junto, né? E ela fez um comentário pras meninas do RH, essas coisas, falou bem assim, aquele menino é muito presença. Tem que dar uma atenção pra ele. Resumindo a história, 2 semanas depois eu tava cuidando
Da carteira de investimento. carteira de investimento do meu chefe, do meu presidente, acabei se tornando um amigo dele. E é o que eu sempre falava, meu pai achava também, porra, brinco, coisa. Meu irmão fez a primeira tatuagem da família, ele ficou Nossa, magoadíssimo, tá ligado? Sei bem E a como gente é, sempre cara. falava pra ele isso. Fala, pai, não importa o que você veste, como você corta o cabelo, Não muda o essas caráter, coisas. né, Não muda cara? o caráter. E tem isso, é muito preconceito ainda. E eu imagino, principalmente na área militar, o que você deve ter passado. Você vê quantos caras na rua aí, pedinte, né, nos semáforos. Você olha pro cara e fala, porra, velho, o cara é um cavalo, mano. Esse cara era pra estar carpindo um lote, alguma Mas coisa. mais forte que eu, né? Pergunte se o cara quer fazer É. alguma coisa. O cara passa na porta da tua farmácia e pede uma garrafinha de água, uma barrinha de chocolate. Eu falo assim, não, beleza, eu te dou. Só pega a vassoura e aproveita e limpa aqui. Porra, o cara não quer. É diferente. Se o cara realmente precisasse, ele chegou e falou assim, bicho, tô na merda. Eu tô na merda, eu tô passando fome, eu não tenho onde morar. Cara, se eu limpar aqui, eu varrer pra você, passar um pano no chão, você me dá alguma coisa pra comer? Duvido. Qual o dono de comércio Não que vai faz, tratar um é. cara desse mal? Sim. Que vai desprezar uma pessoa assim, você entendeu? A diferença é, você quer trabalhar? Que trabalho tem, cara? É verdade. Legal. Mas vamos lá, vamos falar de BO. B.O. Vamos é falar bom, de hein? quando... Vamos entrar aí nas operações especiais que eu sei que você serviu. Cara, você já enfrentou um rojão assim e falou, puta merda, se eu sair respirando dessa, alguma que você falou, mano, hoje eu vou pra Fudeu. bala, hoje eu fudeu? Cara, já tive uma situação, cara, que houve, né? Começou como uma ocorrência de roubo. Foi roubado um veículo, se eu não me engano, um HB20, cara. Não vou lembrar bem a região, cara. Se Aham. Jardim das Américas, por ali, cara. E aí, os caras que roubaram esse HB20 usaram esse HB20 para roubar um outro carro, um Palio vermelho. Uhum. E aí, cara, cantou essa situação no rádio, a gente copiou, patrulhou um pouco, mas não localizou. Passou mais ou menos uns 40 minutos, uma equipe estava no Xaxim, parou ali num aliado para comer um cachorro quente, já era umas 9 e pouco da noite. E aí um dos meninos, cara, esse piá, assim, ele é muito antenado, ele é muito atento. E aí, cara, ele comendo assim, passou o HB20, em seguida passou o Palio vermelho. Flagrou na hora. E ele estava um pouco mais retirado, né? A viatura numa rua Aham. transversal ali, só que ele olhou, ele falou, cara, é a mesma característica, são os mesmos carros. É muita coincidência. Aham. Daí entrou na viatura e foi atrás. Quando ele foi atrás, ele consultou uma das placas, bateu. Era a placa do veículo que tinha sido roubado há pouco. E aí começou aquele lance, né? Que a gente fala assim, começou o acompanhamento tático. A galera fala, perseguição. Que é, pô, a viatura indo atrás do carro, ligando o dispositivo sonoro, luminoso da viatura, né? O giro, a sirene, Ah, e pedindo pro cara parar. E os caras dando fuga. Aí o Palio vermelho acho que virou para um outro lado e eles manteram a trajetória atrás do HB20. Rodaram um bom tanto ali até que o maluco se perdeu e bateu esse HB20. Daí o que aconteceu, cara? A hora que ele se perdeu, o cara largou a arma dentro do carro e desceu. Quando a equipe tentou abordar, ele foi para cima da equipe, cara, para sair na porrada com os piá, que eram 2 recrutas, né? E aí os piá saindo na porrada, daí a gente chegou e conseguiu fazer a contenção do maluco ali. Algemou ele, daí começou a perguntar, para onde que tá indo o outro carro? Daí ele falou, não, os piá são meus vizinhos, a gente mora no Sternac, eles vão para lá. Daí a gente saiu ali do meio, cara, começou lá em cima. Ai, cara, na Cid Marcondes, o acompanhamento, os caras desceram, pararam ali embaixo, cara, perto da Alziro Zarura ali. uhum. E daí esse carro, cara, caiu, pegou Isaac e desceu a Tijuca, sentido Osternac, sentido Eduardo Pinto da Rocha, esse Palio vermelho. Aí, cara, minha viatura desceu, minha equipe desceu mais uma viatura. Não, a minha desceu e a outra viatura estava subindo. Uhum. A gente descendo a Tijucas, conseguiu visualizar o Palio manobrou ali perto da Orizona e voltou na contramão e aí caiu para dentro ali. Aí a gente acompanhando, pedindo, Copom, prioridade, estamos acompanhando o veículo e tal. Uhum. Copom não, positivo, é o Palio que foi levado junto com o HB20, cara. E aí, cara, cacete, cara, de repente, porra, já ouvi um estampido. Eu falei, caralho, velho, tava com meu parceiro, né? Eu falei, porra, mano,
Falei, esse filho da puta tá atirando, cara. Dele, será? De repente, pau! E aí quebrou o vidro de trás. Eu falei, tá. Meu Deus. Falei, velho, peneira esse filho da puta, cara. Daí ele saiu pra fora, começou a efetuar os disparos, até que a gente chegou no fim, perto do trilho do trem, lá embaixo, cara. Porra, esqueci o nome da rua. E aí, cara, porra, um dos malucos desceu, o cara armado, a gente já trocou tiro ali, ele se fodeu, caiu ali, e o outro foi pro meio do mato, cara. Cara, acho que ele correu baleado, que depois que a gente voltou no carro, viu que tinha bastante sangue ali. Só que, cara, quando a gente desceu, aí a gente foi fazer a progressão. Existe assim, quando você tá num grupo tático, cara, né? Rony, Rotan, Choque, o Canil, as viaturas que são de grupos especializados, cara, essas viaturas você tem um efetivo maior, você opera ali com 3, 4 ou 5, né, dentro da viatura. Aham. Você tem ali um armamento melhor, e você tem arma longa, e você tem um anteparo balístico, né, o que é o escudo balístico. Aham. Então, cara, quando você tá num grupo tático, numa situação dessa, o cara correu pro meio do mato, cara, vai descer ali o quarto ou o quinto homem, pegar o escudo balístico, monta a célula e faz a progressão, né? Fila indiana, Aham. todo mundo abrigado atrás do escudo para tentar localizar esse cara. Só que na viatura de rádio patrulha, né, a RPA, cara, não tem, é 2 polícias só, cada um com uma pistola, raramente vai ter uma arma longa e nunca na vida que vai ter, né, o Escudo. escudo balístico. Então é no peito, cara. Cara. Daí imagine, cara, de noite você tem que entrar no mato para caçar um cara que tá armado, E você tava rádio patrulha. tá? Aham. E o cara que tá armado, e aí, tipo, e o cara já sentou o aço antes em você, então você sabe que a intenção do cara é te matar, que ele não vai querer se entregar, Que pariu. né? Porque se ele quisesse entregar, ele ia descer do carro, largar a arma, É, não, lógico. perdi. Cara, se ele já correu pro mato com o canhão na mão, é que significa que ele vai fazer uma emboscada, ele tá à tua espreita. E daí a gente indo, a outra viatura chegou, e, cara, quando eu vi o maluco, falei, ó, larga a arma, e eu, cara, sentei o aço, os outros caras começaram a atirar e o maluco atirar. Aí eu fiquei no meio do fogo cruzado, cara. Cara. O maluco atirando, tipo, na minha frente, cara, e os pipocos passando por trás dos caras que estavam vindo, e, tipo, os caras no desespero, ao invés de abrir a linha, né, cara? Sim. Cara, os caras fazendo mira e, tipo, cara, a carroçada passando do meu lado, velho. Cara, ali eu te juro, cara, me caguei. Falei, ah, pronto, cara. Morri. Falei, me fudi, Vou Você não- velho. tomar uma bala Se de um não colega. foi o aí, vagabundo, cara. vou tomar bala de polícia. Eu falei, porra, velho, que morte ridícula, né, cara? Tomar um pipoco de um aliado, cara. Aham. Mas, cara, daí eu consegui verbalizar. Aí o meu parceiro falou, para, porra! Aí os parceiros, porra, pararam a atirada e abriram, que a gente fala, né? Abriu o leque. Aí, Aham. cara, a gente fez uma linha, foi varrendo e localizou o Piá. Ele tinha sido alvejado. Foi acionado o SIAT para dar o atendimento aos dois, mas Não eles existiu. entraram em óbito antes da chegada. Aham. Daí, cara, você começa a olhar pros caras assim, cara, você não sabe, você xinga, se você bate nos caras, porque, porra, bicho, teu cu na rifa, os É, caras. claro. Daí eu olhei assim, um dos piá era recrutão, tava nervoso, porque foi a primeira situação desse Aham. tipo que ele pegou. Daí eu falei, cara, vocês estão loucos, meu? Eu falei, quais são os princípios, cara, de tiro, fundamento de tiro, de técnica de confronto armado que vocês aprenderam, cara? Não se varre o parceiro, não se atira quando tem alguém na pista, cara. Falei, porra, meu, isso você me estoura, cara. Né? Então, esse dia, cara, foi um dos dias assim que eu mais fiquei com o cu na mão, É. cara. Porque, velho, você ouvia aqueles besourão zunindo do teu Passando lado do ali, seu lado, Tá cara, louco. que não tem como ver, né? Aham. No escuro, cara, eu só via, cara, o Só aquele clarão, flash. o clarão dos disparos do maluco, Aham. sei lá, a gente devia estar a uma distância de 8, 10 metros, e eu via as caroçadas passando aqui, cara. Meu Eu falei, Deus. nossa, velho, vou me fuder, cara, né? Mas, graças a Deus, cara, foi tranquilo, foi mais um pra conta, cara. Mais um pra Um não, mais 2. E o E o do helicóptero? O helicóptero, não Você viu? viu? O André do Devolver, Rap. ó. Devolva. helicóptero. Meu amigo, como Eu é vi. que. Ah, bicho. Velho. Ainda o site colocou, ele fez questão de colocar essa foto do PM tirando o adesivo. Tipo assim, bem pra Tipo, humilhar mesmo, é, sabe? tipo- Pra humilhar a corporação tirando o adesivo pra devolver o helicóptero. Comprovado, Ah, por favor. comprovado Por favor, que por foi favor. enriquecimento ilícito, né? Que o cara só adquiriu aquilo ali através do tráfico de droga,
E aí vai lá e devolve. Aí vou eu, numa situação dessa. O que você acha que vão fazer comigo, cara? Sim. Você entende? Você Não vai tem, preso. cara. Não, Você vai preso. preso. Vou ser escrachado, esculachado e vou perder tudo que eu tenho, cara. Então tá cada vez mais foda, tá cada vez mais difícil. Cara, o que eu penso assim, toda situação ela tem que ter oposição. Eu acho que tem que ter, né? Mas o extremismo, aquele lance radical, seja de direita ou de esquerda, ele é prejudicial. Você Sim. tem que ter um bom senso. Mas, cara, a galera falando a narrativa que o Bolsonaro vai fazer tudo que falaram que seria o Bolsonaro é o que o Lula tá fazendo, cara. A regulação da mídia, daqui a pouco a gente não vai mais poder fazer esse tipo de coisa. Podcast onde você emite a sua opinião. Aham. Vai ter alguém ali O Flávio regulando. Dino falou que vai fazer na marra. Sim. E eles vão, cara, E eles toda e vão qualquer fazer. situação que você fazer. criticar o governo, você vai ser processado, cara. E é engraçado daí que acabou, muita velho. gente... Aí acabou. Eu não entendo, assim, eu e meu irmão tava conversando, acho que ontem ou ontem, assim, umas 11 horas, nós lá na frente da farmácia. Por exemplo, eu votei no Bolsonaro, meu pai era bolsonarista roxo antes de falecer, não sei o quê. Gosto da ideia da direita, essas coisas. Mas o Bolsonaro fez um monte de merda. Ponto, você entendeu? O caso das joias ali que nós tava falando, tipo, porra, que vacilo, não sei o quê. Falou um monte de coisa, eu acho que ele perdeu a mão, podia ter feito muito mais por nós. Economicamente, acho que se ele tivesse espaço pra trabalhar, seria legal pra nós, você entendeu? Mas, tipo, eu consigo sentar e fazer uma crítica, mesmo sendo de direita, ter votado no cara, essas coisas. Mano, e tem uma galera da esquerda Que nunca vai admitir. que não Não admite. admite. Aí eu falo, velho, olha isso daqui, olha o que tá acontecendo, cara. Nós vamos tomar no cu com isso, pá, assim, assado, tá aprovado. E os caras, não, mas tá certo. Ele tá certo, ele tá fazendo. Cara, é Entendeu? uma. Eu falo, cara, não é possível, o povo não tá pensando. Cara, foi feito, né? Todo um direcionamento midiático em cima disso, né? Uma exposição trabalhada em cima disso. Cara, o Lula não é inocente e trabalharam em cima disso. Ele não foi absolvido. O processo dele foi anulado. Ele foi descondenado, é bem diferente. O processo foi anulado. Ou seja, não tinha como absolver o cara, anula essa bosta e não quero saber, foda-se. E aí as pessoas ficam nessa, né? O que eu fico de cara? Porra, bicho, eu votei no Bolsonaro. Cara, e entre o Lula e o Bolsonaro é o cara que mais tem as ideias que batem com as minhas. Se o cara é vacilão, porra, pra caralho. Eu sou vacilão. Tem um Sim. monte de fita que eu faço que minha mulher não curte, cara. Assim como a de Aham. vocês, com certeza. Né? Ninguém é perfeito. O cara errou em várias coisas na gestão, claro que errou. Mas o cara apresentou um resultado muito mais positivo Do que do que os negativo. defeitos, né? Ah. Então, eu acho que assim, tudo que foi feito, e a Globo tem um grande peso nisso, que eles investiram pesado pra caralho, hoje tá revertendo, tá virando contra. A jornalista deles lá, Délis Ortiz, não Tomou um uma socão porrada, do cara, né? Você tá achando ruim o quê, cara? Você tá achando ruim o quê? Você não tem que falar nada. Você apoiou o Lula, vai lá e agora bata a palma pra ele e dê a Bateu bunda o pau pra ele. pro Maduro, né? É assim que ele trata o jornalista Então, lá na cara, Venezuela. Velho, o que acontece? Os caras mostrando a população lá revirando saco de lixo pra comer resto, né, de comida lá, enquanto ele tava lá nos Emirados Árabes, Comendo carne com ouro. né, daquele maluquinho, daquela É. viadagem lá, cara. Salt Bay lá. Salt Bay, Então, isso. e aí o que acontece? Por que hoje ele é procurado, né? Por que os Estados Unidos está pagando uma grana pelas informações e até a prisão dele? Porque ele hoje é um dos líderes do cartel Los Sóis, que é responsável pela maior fornecimento de cocaína nos Estados Unidos, cara. O Maduro é um dos responsáveis, cara. Então ele não é apenas um ditador comunista, ele é um narcoterrorista. É. E aí as pessoas estão aqui aplaudindo o cara. As pessoas recebendo o cara Mano, com pelo honras amor de Deus. militares, O que eu Em cara. todo vejo. lugar do Brasil você encontra venezuelano. Todo lugar. Todo lugar. Todo lugar você vai encontrar um venezuelano trabalhando no mercado, as coisas. Você conversa com o cara fala. Todo mundo. Ele falou, cara, lá não é país, o cara fudeu, não sei o quê. E o povo, filha da puta do caralho, desses brasileiros retardados, acha que os caras são de boa.
Os caras batem palma e falam, mano, se nós continuar plantando isso no Brasil, porque, no Brasil não acontece. Mas se a gente continuar plantando, um velho. dia nós vamos colher. Você entendeu? E o povo não vê. Se você bater palma e lá, bom dia, Lula, pra porra de um presidente preso, que é mais do que provar. Quanta merda esse imbecil já falou, você entendeu? E o povo continua batendo palma. Você não precisa gostar do Bolsonaro. Não, Eu não tô falando pra votar. Mas Cara, tem um mas mínimo, né? pensa. O mínimo. Cara, o mínimo. Não precisa nem ser muita coisa. Vai mas vai o votar mínimo de porra de inteligência. bandido. Você já vai ver, cara, que as coisas estão erradas. E, meu Deus do céu, mas por que não sei o quê? Porque eles acham bonito a galera LGBT. Porra, legal, LGBT faz o que quer da vida, seja feliz, não sei o quê, ninguém contra, papapá. Mas se é de direita, não gosta de LGBT, o cu. Nós temos um monte de amigo que é homossexual, que é lésbico, que não sei o quê, e nós somos de extrema direita. E tá tudo bem, você entendeu? Não, mas é que os caras precisam criar, né? Esse contexto que, cara, a direita sempre vai ser contra qualquer liberdade. Que eles são retrógrados, que eles são autoritários. Na realidade, é assim, eles seguem vamos dizer, o manual de implementação do comunista de Lenin. Lenin, acho que é. E tá lá escrito, cara. O que você faz pra dominar uma nação? Primeiro, você destrói a juventude. Se você destruir a juventude, já começa a ficar mais fácil. Segundo, você coloca eles contra eles mesmos. Porque Sim, enquanto você divide, né, cara? você começa a dividir e você você instaura o caos, você chega como, opa, eu tenho a solução para esse caos. Mas fui eu mesmo que provoquei isso. Então repara, a nossa juventude está Você sendo vai destruída. lá, joga gasolina na casa, inicia O o incêndio fogo, e fala, o incêndio, eu posso apagar. daí você chega e fala, não, se você quiser eu tenho um extintor aqui te vendo baratinho. Então, eles fazem isso. A juventude está sendo destruída. Cara, que papo é esse de nós contra eles? Quem começou esse papo de nós contra eles não foi a direita. Foi a esquerda lá atrás, velho. Eu nunca falei que sou contra você. Muito pelo contrário, vamos ver a harmonia. Então hoje é homem contra mulher, heterossexual contra homossexual, direita contra esquerda, Branco contra negro. branco contra negro. Cara, não é Tipo, assim. se criou-se essa história, né? Que é um absurdo. A gente tá nisso. Ridiculariza É as tudo- instituições armadas. Cara, mas é que assim, você vê que é a cultura do mimimi que eu falo, né? Eu sou contra, e eu sempre vou ser contra o preconceito. Eu acho que é uma das coisas mais idiota que tem. Mas aí o cara também ficar fazendo teatro, né, cara? Todo um drama. Cara, eu lembro quando eu era criança, bicho. Cara, o que a gente se xingava, cara? Gordo. Eu sempre fui gordo, então os caras me chamavam de baleia, chupetinho de vulcão. Cara, porra, roliço, toicinho, essas coisas. Cara, é o que eu falo. As pessoas podem não gostar de mim, mas elas são obrigadas a me respeitar, cara. Porque, cara, eu sou foda pra caralho. Não me acho melhor do que ninguém, mas, cara, eu sou dedicado, eu me dedico pra cacete na minha função, né? No patrulhamento ali, o cara, me dedico pra caralho. E, cara, eu não tenho medo de peitar ninguém pra defender aquilo que eu penso, cara, pra ir lá expor a minha opinião, brigar por alguém que eu acho que tá sendo injustiçado, cara. Então, essas coisas acabaram me dando um destaque muito grande dentro da instituição, cara. Né? Então, hoje, assim, você perguntar pra galera, cara, praticamente a tropa toda, cara, já deve ter ouvido falar de mim, cara. Né? Todo mundo. Pô, eu rodei É no o que ele interior, falou, cara. Todo mundo que a gente Não. conversou te conhece. Todo mundo, cara. A gente foi pro interior, daí os caras falaram assim, você que é o Sancho Louco, então. Falei, eu mesmo, cara. Prazer em carne, osso e enxofre, cara. Daí os caras, velho, que tesão, você é bem louco. Cara, desse jeito, velho. Né? Massa, que legal. Então é isso, cara. Sancho, Massa. queria agradecer de coração ter vindo aqui, se disponibilizado a bater esse papo com a gente, contar um pouco da sua história. E tá aberto o convite pra gente fazer mais Pô, um meu com a irmão. tua esposa, a gente bater um papo. Temos a farmácia lá em São José dos Pinhais, perto do 17º. Quando tiver pelaquela região, a casa é nossa. Eu vou lá, cara. Vou encher o saco. Temos né, uma cara? barbearia São José também, em São José dos Pinhais, a barbearia mais antiga de São José. Se quiser ir lá fazer uma barba, fazer o cabelo, uma massaginha lá por conta da casa, tá Não, vou convidado. lá, Vou falar pro Rafa te passar o contato contato. depois. Boa. E, cara, desejo pra você muita sorte.
muito sucesso, tudo de bom pra você e pra tua família, que continue fazendo esse trabalho que é primordial pra gente, essencial. Demais, sem dúvida. Então, muito obrigado mesmo e tudo de bom pra você. Maninho, muito obrigado por mais um podcast. Valeu. Tamo Mais junto, um. fica... Sancho, valeu, muito obrigado. Sem me estender aí, que o Ramon já falou tudo. O que eu posso falar, cara, o meu recado que eu dou, na verdade, pra quem estiver assistindo, cara, olhem a instituição, principalmente a PM, com outros olhos, velho. Porque nego tá ali, às vezes, ganhando 2.500, 3 conto por mês, velho. Pra encarar um BO seu, tá ligado? Então, respeitem, acima de tudo, as instituições armadas. Valorizem esses profissionais, que nem tá o Sancho, que nem tá a galera do 17º, lá perto da farmácia, porque não é mole, velho. Eu tenho certeza que muitos dos que criticam e falam mal não aguentaria meio dia dentro de uma viatura fazendo uma ronda aí numa área um pouco mais crítica. Então, cara, muito obrigado, sucesso, sorte, que Deus te ilumine sempre aí, tamo junto. Valeu? Pô, meu velho, obrigado. Sempre que quiser, já sabe, só chamar, a gente cola aí, irmão. Valeu, Nossa, querido, obrigado. obrigado. Nossa. Valeu, rapaziada, mais um episódio dos Carsani Brothers, tamo junto.